Faz Post, agência de mídia digital e consultório odontológico doutora Daniele Pedra apresentam Construferro Campus, tradição em aço. pertencente à rede Construferro. A unidade campus dos Goitacazes, localizada na estrada Doutor Dorival Martins Beda, 1741, Loja A, Parque Residencial Santo Antônio, oferece tudo em matéria de ferro e aço para a construção civil: arame farpado, barra, cantoneira, coluna pronta, eletrodo, ferramentas, lambri, metalon, radier, treliça e vergalhão. Contato 22 996047483. Construferro Campus, a entrega mais rápida da região. Peça e comprove. Conheça as unidades Construferro São Francisco de Itabapuana e Guarapari, no Espírito Santo, através de nossas redes sociais. Construferro Campus, tradição em aço. Couto e Caetano Engenharia. Somos uma empresa do setor de serviços com um histórico reconhecido de trabalho em campus e região. Um diferencial claro, a Couto Caetano busca de forma eficiente atender a todos os públicos prestando os mais variados serviços. Seja para grandes empresas ou para residências, nossa equipe de profissionais qualificados possui ampla experiência na prestação de serviços. Instalações elétricas, instalação e manutenção de ar-condicionado, ventilador de teto e chuveiro, pinturas, reformas e construções são alguns exemplos dos serviços que prestamos. De pequenos reparos a grandes obras, você pode contar conosco. Contato 22 99879 3955. Couto e Caetano Engenharia, faz com quem entende e resolve. Faz Post, agência de mídia digital e consultório odontológico doutora Daniele Pedra apresentam Construferro Campus, tradição em aço. pertencente à rede Construferro. A unidade campus dos Goitacazes, localizada na estrada Doutor Dorival Martins Beda, 1741, Loja A, Parque Residencial Santo Antônio, oferece tudo em matéria de ferro e aço para a construção civil: arame farpado, barra, cantoneira, coluna pronta, eletrodo, ferramentas, lambri, metalon, radier, treliça e vergalhão. Contato 22 996047483. Construferro Campus, a entrega mais rápida da região. Peça e comprove. Conheça as unidades Construferro São Francisco de Itabapuana e Guarapari, no Espírito Santo, através de nossas redes sociais. Construferro Campus, tradição em aço. Couto e Caetano Engenharia. Somos uma empresa do setor de serviços com um histórico reconhecido de trabalho em campus e região. Um diferencial claro, a Couto Caetano busca de forma eficiente atender a todos os públicos prestando os mais variados serviços. Seja para grandes empresas ou para residências, nossa equipe de profissionais qualificados possui ampla experiência na prestação de serviços. Instalações elétricas, instalação e manutenção de ar-condicionado, ventilador de teto e chuveiro, pinturas, reformas e construções são alguns exemplos dos serviços que prestamos. De pequenos reparos a grandes obras, você pode contar conosco. Contato 22 99879 3955. Couto e Caetano Engenharia, faz com quem entende e resolve.
Fala pessoal, boa noite, no ar o episódio 17 aqui do nosso Dane-se Podcast. Hoje estou excepcionalmente sem a presença da minha xará feminina Daniele Pedra por motivo de força maior. Infelizmente não pôde estar aqui presente com a gente. Um abraço aí para ela. Semana que vem, se Deus quiser, ela estará de volta, mas com certeza está nos acompanhando. E eu vim para o meio da bancada, inclusive... eu aqui no meio me faz lembrar os tempos de Se Liga na Fita, que eu ficava no meio da bancada, nostalgia. Mas estou no meio para equilibrar, porque é muita inteligência, então eu ficar ali ia ficar desequilibrado a balança. Então eu tive que ficar no meio para poder absorver aqui dos dois lados. Aqui do meu lado direito eu tenho ele, Fred, para os mais íntimos, Fred, né? Frederico de Freitas, da Construferro. Frederico, muito obrigado pela sua participação, boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado. Prazer estar aqui representando a Construferro, nós que acompanhamos aí o programa desde as primeiras edições. E do meu lado esquerdo está ele, Luciano Couto, dispensa qualquer tipo de apresentação. É da Vale Construtora e também da Couto Caetano, um empreendedor nato aqui de Campos. Fala, Luciano. Fala, Daniel, um prazer estar aqui. Agora não sei se é pra você, né? Tava com a loura aí, agora dois caras aqui. É diferente. Né? É verdade. Mas certamente vai ser um podcast muito bacana, falar sobre negócios, sobre empreendedorismo, vendas e todo esse universo aí, tá, do mundo dos negócios. Você vai conferir aqui com a gente no nosso Dane-se Podcast. Você que está chegando, não se esqueça de curtir a live, comentar e também compartilhar, porque o papo aqui vai ser muito bom. Primeiramente, vou começar aqui jogando a bola para Luciano, né, começar o nosso jogo. Luciano, quanto tempo aí na vida empreendedora? Rapaz, empreendendo é até um tempinho. Quando deu certo, foi outra história, né? Mas empreender é uma coisa do brasileiro, né? Da vida. Você empreender é você superar obstáculos, barreiras, desafios. Acho que o brasileiro tem isso no sangue. Mas com as empresas que deram certo, desde 2011, mas deram certo. Mas já tentei, já vendi picolé, tentei abrir uma fábrica de pescados, aí deu ruim. Tentei vender roupa, não deu bom também. A gente vai se adaptando, conhecendo os erros e adaptando, mas o espírito empreendedor acho que está no DNA do brasileiro e da maioria, que tem que se virar cada dia, tem que superar. Mas isso é legal, né, Luciano? Porque às vezes as pessoas hoje veem Luciano Couto, da Couto Caetano, da Vale Construtora, duas empresas que estão bombando, dando certo, mas acha que desde sempre deu certo. E não é por aí a jornada empreendedora, né? Até dar certo é muita tentativa. Não, o bicho pega. Não existe fórmula pronta, né? A gente tem pessoas, tem alguns perfis, tem que estar estudando, conversando com outros players, né? Conversando com pessoas que já deram certo, aprendendo. Hoje a gente tem muito acesso à informação, mas nem sempre foi assim. Então, e quando a gente... Tem pessoas que quando quebra, quando falha, elas entram em depressão, né? Quando, se eu não me engano, foi o Edison que dizia que, quando ele não conseguia criar... Ele tentou 1000 vezes criar uma lâmpada, tem uma história dessa, e toda vez que ele errava uma lá, ele falava, menos um erro, vamos pro próximo, já sei que desse jeito não dá. Então deve ter um caminho mais fácil aí. Então o erro faz parte de um processo, até para você evitá-lo lá na frente e fazer o negócio dar certo. Então não é desistir nas primeiras porradas, não, tem que encarar. E o Fred é interessante porque ele é um empreendedor, mas ele exerce o empreendedorismo fora do negócio dele, ou seja, num negócio que não é dele. Isso tem um nome, né? É o intraempreendedorismo. E você, Fred, como que começou nesse mundo dos negócios aí? Bom, eu acho que comecei há mais tempo que o Luciano, há menos tempo. Acho que há mais tempo, né? A minha carreira, na verdade, ela tem aí passagens, até as primeiras passagens anteriores aí a essa vivência dentro de uma empresa privada. Então eu comecei uma carreira no serviço público, mas com poucos anos vivi uma experiência de intercâmbio fora do país. Luciano também já teve essa oportunidade. E no meu retorno eu vim justamente para Campos, vim de Belo Horizonte
para a Isocamp, e ali eu vivi esse mundo real de uma empresa nascente, uma indústria que estava nascendo, então enfrentando aí todos esses desafios de produção, de impostos, de pessoal, financeiros, e eu tinha uma função que me colocava com autonomia, mas com muita responsabilidade. Então eu tinha que trabalhar aquilo como se fosse meu, e era assim que eu me sentia. E com isso, essas características de olhar a empresa com o olhar de dono, é um termo mais popular, mas que é bem usado, isso já nasceu ali. E eu acho que a partir desse momento, e daqui a pouco a gente pode falar inclusive da nossa história, né, de Firjan, de grupo de jovens, e isso só foi crescendo. E vivo novamente na Construferro esse ambiente de poder olhar uma empresa como um todo. Você sabe que aqui no nosso podcast a gente gosta de histórias e boas histórias. Como que você foi parar na Construferro? Conta um pouquinho, narra pra gente aí como que foi a sua chegada. Porque a Construferro é uma empresa tradicional de muitos anos. Mas você é mais novo lá. Então como que você caiu na Construferro, na rede Construferro? Então, eu falava da Firjan, a gente formou um grupo muito bacana em 2011. Luciano chegou em 2018. Foi 18, 19 ali, 18, foi 18, 18. Mas talvez já conhecesse alguns dos componentes, né? Eu conheci, foi justamente lá dentro, conheci o Júnior já fazia parte do nosso grupo desde o princípio. Júnior, só para o pessoal se localizar, é o diretor da empresa. Da Construferro. Isso, e o convite partiu dele. Então, em um momento, talvez aí 2 anos atrás, em uma reunião, no final da reunião a gente gostava de bater um papo ali, ele até citou esse projeto, esse convite, mas um convite que ali eu já tinha outras atividades, passou. E isso aconteceu, esse convite aconteceu novamente agora em fevereiro. Eu estava saindo de uma construtora, onde eu trabalhei alguns meses, e ele me chamou, a gente bateu um papo sobre o projeto, sobre quais eram as demandas, as responsabilidades, e a gente teve, o que eu acho muito interessante, essa experiência vale, inclusive, para quem está aí participando, a gente teve 3 ou 4 reuniões de alinhamento. Isso é muito importante, para ficar mais claro o que é o projeto, a gente se conhecer um pouco mais como perfil ali dentro do negócio. E eu sabia que eu toparia justamente por essa liberdade para atuar, para poder colaborar e ser esse suporte também para uma empresa. O empresário, ele precisa, ao meu ver, sempre. A demanda é muito grande, a responsabilidade é imensa. E uma outra questão que eu vejo é que a gente não tem todos os perfis necessários para uma empresa, para um negócio, para um trabalho. Delegar as tarefas, as funções. E a gente precisa se complementar, né, nesses perfis, e a gente percebeu isso. Então foi mais ou menos assim a história. E então o convite veio a primeira vez, não rolou, na segunda foi irrecusável. Vez a gente conversou muito rapidamente e não levamos adiante. E agora, em janeiro, sim, em fevereiro. Muito bacana. Então vai fazer 1 ano, né, que você está... Estou há 9 meses completos. 9 meses. Um bebê. Eu vejo que pelo ramo de atuação ainda tem muito a aprender. E você... Principalmente o aço. É um mercado interessante. E Luciano, o interessante é que ele é um empreendedor em um negócio que não é dele, porque você tem total liberdade, né, para gerir ali, auxiliar pelo menos na gestão do negócio. Sim, a gente tem um acordo, né, a parte de compras, a parte de aquisição do aço é algo muito pesado, e a gente vive aí, principalmente em 2020 e 2021, um cenário de preços louco para o mercado, para quem compra, para quem constrói, e são diversos fornecedores, grandes fornecedores, e quebrar esse ciclo não é uma coisa delicada em um negócio desses. Então eu me voltei muito mais para outras áreas que acabaram dando certo em relação ao mercado, a estratégias, a participação, né, com esses grandes players que a gente tem na região. Nós temos aí rodadas de negócios, nós temos aí um Porto do Açu. E a parte de marketing também, a gente desenvolveu um novo trabalho que eu acompanho. E então,
mais o processo administrativo que vem junto. Então você fala, o empreender é isso. É o conjunto da obra. Não fechar os olhos para engrenagem. Isso tem que acontecer. Muito legal. Luciano, você falou rapidamente ali que você já faliu e tudo, só que aqui a gente gosta dos detalhes. Eu queria que você pudesse destrinchar bem os capítulos da sua história mesmo ali como empreendedor, porque a gente gosta desses detalhes e principalmente dos aprendizados que você foi ali pegando em cada quebrada de cara. Vamos falar bem no popular, claro. Rapaz, eu acho que tem umas experiências assim, que foram bem marcantes, né? Tem duas principais assim, que me marcaram. Cara, agora tem que dar um ponto final. Mas como eu vim de um lar também, assim, eu sou o mais velho de 7 homens. Então você imagina, né? Numa casa com uma mulher, era a mulher, infelizmente ela não está aqui hoje, está descansando. Mas eram 8 homens e uma mulher, né? Minha mãe. Então a gente sempre teve muitos desafios, muitas brigas. Quanto trabalho. Te aprendi, ele tinha que compartilhar, tinha que se relacionar, gostando, não dormia todos os 7 no mesmo quarto. A gente só tinha um quarto para os 7. Então a gente teve que aprender a coisa, como é que funciona. Tinha que aprender a dividir, tinha que aprender a negociar. Já era uma gestão do lar, né? Eu lembro que eu adorava, cara, adoro ainda hoje, mas eu adorava por causa dos filmes de desenho de pica-pau. A gente só via eles comendo a coxa do frango. Só que o frango tem 2 coxas para 7. Aí você tinha que aprender a negociar, pô. Não, eu quero a coxa. Não, mas você comeu semana passada. Não, mas eu gosto, eu sempre gostei, estão passando. Aí passei a gostar da asa, e meus irmãos queriam a asa. Então tinha sempre essa dinâmica da vida, que a gente acha que o desafio você vai aprender na faculdade. Não, você aprende na vida. Na vida, a vida é a maior faculdade. O brasileiro aprende na vida aquelas coisas básicas. Mas, no que diz respeito à sobrevivência, a gente sempre dava um jeito. Porém, eu falei assim, tem que dar um passo mais ousado. Eu vou abrir um negócio. E não o primeiro, mas um dos primeiros negócios que eu tive um prejuízo grande para mim, para quem não tinha dinheiro nenhum, você perder muito dinheiro na época, foi um negócio na área de pescados. Eu conheci um cara que gostava muito de peixe. Eu falei, poxa, vou passar a vender peixe. E eu morava em Guaxindiba, morava em Campos, Guaxindiba, ficava muito lá, adoro aquela região até hoje. E cheguei para um cara lá que tinha um barco, amigo meu, Rafael. Falei assim, Rafael, vou vender seus camarões lá em Campos. Aí tinha um cara que comprava camarão. Só que eu não conhecia outras pessoas que compravam. Então pedi, como é que eu vou levar? Não sabia dirigir, não tinha carro, não tinha nada. Falei, vou botar isso dentro do ônibus da Gargaú. Nem sei se vocês lembram desse, vocês chegou a pegar esse ônibus. Depois virou São Joaquim. O motorista aceitou, botei aquele isopozão tinha 40 quilos de camarão, se eu não me engano. Quando desceu em frente do Ferreira Machado, que dali ele ia pra rodoviária, eu morava no Caju, eu falei, caramba, como é que eu vou transportar isso pra casa? Eu não sabia como transportar, eu não tinha pra quem vender, só tinha um cara pra comprar, só um cliente. Só tinha um cliente, e consegui vender pra esse cliente, saudoso pastor Ismael, da Igreja Batista da Coroa. Aí depois eu fui oferecer para as pessoas, uma tinha alergia, a outra não queria comprar aquilo, eu não sabia onde guardar. Eu perdi ali os 38 quilos de camarão, né? Só perdi os 2. Ou seja, de 40 vendeu 2 e 38 eu só ia pagar o fornecedor depois que eu recebesse da galera. Ou seja, bacana, hein? Ferrado mesmo. Conheceu dívida rapidamente foi também. Foi rápido, cara. Então assim, a gente, para você iniciar um negócio, cara, tem que perder, entre aspas, um tempo planejando, conhecendo o público, não é porque você gosta que todo mundo gosta. Então, assim, essa foi uma das principais, assim, das que me deram um choque. Cara, não é por aí. Mas eu era teimosinho, fui fazer uma outra também, me ferrei também, até a gente acertar o time, né? Ô, Luciano, fala com que idade que isso aconteceu? Essa de camarão eu tinha 18 anos. Começando a vida, na juventude, no auge da juventude. 18, 19, já estava mais independente. Fui em Guaxindiba, tinha essa idade aí. Agora, a de roupa, foi quando eu fui casado na primeira vez, eu abri uma loja de roupas. Essa de roupas, já ouvi essa história sua, é sinistra também. Posso contar alguns detalhes. Claro, não vai contar a história toda, né? Alguns detalhes. A do camarão, para não estragar, só para fechar, eu falei assim, poxa, eu não posso, né, estragar isso daqui. Tudo bem, ninguém vai comprar, eu vou ver quem gosta, eu vou dar.
Aí peguei e saí dando tudo. Falei, agora eu vou assumir essa dívida aqui, vou pagar por minha conta. E paguei, graças a Deus. Mas não estragou, lá. Salvou? Não. Eu comi um cada ainda. Fiquei com uns 5 quilos, pelo menos. Por isso eu não como até hoje camarão. Até hoje. Tem trauma de camarão. Pizza, camarão, tem trauma. Mas a da roupa, cara, a pessoa queria abrir uma loja. Eu, vou lá investir. Eu sei que na época nós distribuímos em São Paulo, entre São Paulo e Friburgo, que tinham as roupas que vende ainda Petrópolis, Friburgo, a gente fez esse circo aí. Aí compramos, cara, tinha cheques, a gente trabalhava muito com cheques, tinha uns 35, 42 cheques na rua, espalhados. Eu tinha certeza que a gente ia vender, tinha um ponto, já tinha aprendido alguma coisa, tinha um ponto, tinha um público, sabia vender. Já tinha as lições do camarão. Já tinha do camarão, já tinha do camarão, tinha um público lá, cara. Aí começou, né? A gente não entendia que tinha que contratar pessoas. A gente não entendia que o aluguel, ele precisa ter um giro, um fluxo. É a primeira vez que eu aluguei um ponto na minha vida. Então, a gente foi... Só que chegou um tempo ali que eu não podia, que eu trabalhava. A pessoa também não queria mais trabalhar, queria colocar alguém lá. Colocamos essa pessoa, ou seja, tinha funcionário agora, né? Não tinha fluxo, não tinha experiência com estoque e tal. Não tinha a reserva do aluguel? Não tinha reserva financeira necessária. Já tinha custo fixo. 35 cheques na rua. Resultado, a loja abria quando a pessoa queria e não vendeu. E para piorar, alguns que eram amigos, né? Vendemos para amigos, eles estavam com alguns problemas financeiros. Então, não precisa falar o nome. Não dava para pagar. Resultado disso, 35 cheques batendo sem fundos. A gente conseguiu ligar para todo mundo, né? Renegociei, falei, vou pagar. Peguei as roupas todinha, liguei para quem tinha pego roupa, você ganhou um presente de Natal, não precisa pagar não, pode rasgar a promissória, esquece, não tá me devendo nada. Que eu não queria ficar com aquele estresse. Eu não queria ficar com ninguém. Para tudo aí, porque esse detalhe é bem interessante. Você perdoou todas as suas dívidas. Eu quis ser radical, eu não quis colocar a culpa em ninguém. Eu não quis carregar aquele negócio, eu quebrei porque fulano de tal me pagou. Não, eu quebrei porque eu fiz errado. Então eu não podia transferir aquilo para alguém. A pessoa teve aí responsabilidade. Isso é difícil, hein? Mas eu tive a minha. É o primeiro caso que eu conheço. Eu tive a minha. Essa história nem você conhecia. Não. Eu cheguei para todos eles, não negativei ninguém, rasguei promissório e fui atrás dos cheques. Eu demorei a encontrar 3, mas achei os 32. Os outros 3 eu negociei com o Bradesco. Eu não estava achando mesmo as pessoas, eram gente de Minas, que às vezes tinha loja ali em Friburgo, nesses locais, mas não eram necessariamente dali. Então estavam passando e vendiam. Então alguns, infelizmente, eu tive que negociar com o Bradesco. Mas 32 receberam de mim. Levou um ano, mas receberam de mim. E isso me deu muita casca para não ficar nessa dependência, porque o empreendedor, não importa entre empreendedores, você não pode transferir sua responsabilidade. A maioria dos erros, eu acredito que 99% dos erros de um negócio, quando ele não dá certo, é o cara ou a mulher que está ali e não assume a responsabilidade. Mas essa história realmente do perdão das dívidas, ela é marcante, mas foi uma coisa que te fez bem também, te libertou de alguma forma e você quis assumir ali o BO. Me fez. Muitas dessas pessoas que eu perdoei, entre aspas, não sei se é perdão, só eu queria me fazer bem. Liberou da dívida, né? Eu me relaciono com elas até hoje. A gente come, a gente conversa. Eu nem lembrava se você me perguntasse isso agora. Entendeu? Uma coisa que não tá comigo aqui. Então, e você também não transferiu pro pessoal, tipo assim, apaga da vida, tchau. Não, negócio é negócio. Se você fizer isso, dá um tiro no ouvido, você estraga. O importante é ficar com a lição, né? Você mentalizou o que teria que fazer para não passar por isso de novo. Foi uma faculdade mais cara, mas foi um aprendizado muito grande, muito importante. Muito importante, porque hoje eu penso mais, né? Eu não preciso ficar nessa dependência. E você culpar as pessoas por erros seus, eu acho muito covarde, pequeno, você não cresce, não se desenvolve. E já pensou, eu hoje estar com uma dívida com empresas maiores? Ainda bem que foi lá embaixo, era só algumas pessoas e tal. Estava começando um negócio, 2 meses de negócio, iniciou, quebrou, então tá bom, tá no lucro. Essa história é bacana, hein? Fica a dica. E Fred, você nunca chegou a ter um negócio seu? Ou você também já teve histórias de... Eu não tenho uma história dessas aí para contar. Na verdade, eu fiquei 12 anos na Isocamp, né? Tempo longo. Então,
Logo, em seguida, na verdade, consegui viver outros mercados. Isso é muito bom. Senti esse lado positivo de atuar com serviços, atuar com consultoria. Já tinha trabalhado em indústria por tantos anos, já tinha trabalhado no poder público, já tinha havido uma experiência internacional e comércio, aí veio o comércio. Então, essa junção, para mim, ela é importante porque o aprendizado ele só cresce. Claro, né, a gente falou no nosso projeto, que eu imagino daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco, Empreendendo na Inter, nosso filho do Luciano, né, criador. Então, segue sendo intraempreendedorismo, segue esse comportamento sendo o que eu mais gosto e o que eu mais sinto à vontade. Agora, na verdade, eu resgatei esse ambiente, né, de poder ter uma atuação com autonomia, podendo enxergar ali um caminho e ter tranquilidade para seguir. Isso tem acontecido. Agora, quais são as principais diferenças? Você que atuou no público e atua há muito tempo no privado, tem diferenças marcantes ali entre o público e o privado que você pode... Tem e interessante é que a minha época no poder público, ela tá tão já lá atrás que a gente estava começando a internet, né? Então, provavelmente muita coisa evoluiu. Eu digo a sorte, porque eu vivi ambientes e secretarias no poder público atuantes de verdade. Então, toda aquela carga negativa, tudo que a gente ouve aí, muito pejorativo, eu acabei não vivendo. E ali, todo o dia a dia administrativo e financeiro começou. Claro, com regras, com normas para seguir, com burocracia, mas não assim, vazio, aquele vazio de um projeto que não anda, que não tem verba, não passei por nada disso. E criou essa identidade administrativa e financeira que foi só sendo dali para frente, meu dia a dia eu fui usando. Agora hoje não, o Luciano falou muito ali, eu já sinto a importância da área comercial na atuação, de qualquer um. Uns mais, outros menos. Alguém que por função, venda balcão, gerente de vendas, ele, claro, vai ter que ter muito mais experiência. Mas o comportamento de apresentar o negócio, de falar do seu negócio, eu acho que isso não faz parte só do empresário. Quanto mais pessoas capacitadas em algum grau, melhor vai ser para o negócio. E eu vejo que lá atrás tinha uma mentalidade muito da pessoa só fazer tudo. E às vezes o chefe, né, o patrão, o antigo patrão, ele não queria reconhecer que ele precisava delegar as funções e as tarefas. Mas isso vem mudando hoje, né? Porque dizem que o empreendedor ele começa sozinho, mas depois, à medida que vai dando certo, ele começa a contratar os melhores, de preferência, né? É o melhor caminho. Na época de consultoria, que inclusive foi em Campos, a gente acaba trabalhando diversos clientes e encontra ainda empresas que você percebe assim, poxa, se o empresário não largar o osso, não vai andar, ele não dá conta de tudo. É isso aí. Então ainda tem empresas, tem empresários que precisam acordar para isso. É o caminho, né? É o caminho. Como eu falei, a gente não tem o perfil, a gente tem qualidades e defeitos como profissional, todos nós, mas a gente tem uma direção, uma linha, uma personalidade também, que acaba voltando no dia a dia para o negócio também. Então é importante perceber que é necessário um complemento. Agora, Luciano, hoje o Luciano trabalha, né, no escritório, no ar-condicionado, mas no início da Couto Caetano você ia no início nada, né, até hoje, mas no início muito mais, né, você e o Leandro iam ali pro ataque. Como que foi, como que surgiu essa sua história, esse casamento, entre aspas, com o Leandro? Porque quem é sócio acaba que é um casamento, né, não tem nem jeito. Sem sombra de dúvida. Como que foi aí esse casamento? Como que surgiu a Couto Caetano? E conta um pouco desses primórdios
da Couto Caetano Engenharia pra gente. Só quero deixar claro que eu sou o homem do casamento, o homem da relação. Entendeu? Isso daí eu quero deixar bem claro. Mas, pô, surgiu, a gente trabalhava ali, já tinha empresa aberta, mas a gente trabalhava para algumas empresas ainda. Na construção do Porto a Sul, ali a gente fazia as pontes rolantes da Tecnip, a gente trabalhou muito na USX, trabalhamos naqueles canteiros de obras ali. E a gente conheceu no canteiro. Ele já tinha estudado com meu irmão, a gente não tinha uma relação muito próxima. Foi bem aleatório, né? Foi. E os dois se identificaram porque sempre no canteiro de obra, assim, tem aquelas pessoas que são chamadas de morcega. Lá eles eram chamados de pelegos, pessoas preguiçosas que fugiam. E as pessoas não gostavam muito da gente, não, porque a gente chegava no canteiro de obra, tomava o café, né? 7h15 estava pegando a PTA, aquela plataforma, íamos para o canteiro, só descíamos, e isso era natural, porque quando você trabalha a hora passa. Tem gente que quer morcegar para a hora passar, não passa. Você sofreu um bullying para trabalhar. Aí quando dava meio-dia, a gente descia, porque o sinal tocava meio-dia, mas é pela concentração do trabalho. Nós trabalhávamos com montagens elétricas e precisa ter uma concentração muito boa. E no final do dia, a mesma coisa. 15 minutos antes do expediente tocar, o pessoal já estava na fila do ponto e a gente estava descendo ainda quando tocava. E a gente se identificou por conta disso, que a gente era os cri-cris, né? No meio de 300, 400 pessoas, a gente era os cri-cris porque a gente trabalhava, só gostava. Não era só a gente, tinham outros, né? Mas a maioria descia. Eu sofri um bullying bom, né? E botaram a gente na mesma equipe, a gente foi se relacionando, começamos a trabalhar só nós dois juntos. Ele foi escalado para trabalhar numa frente, depois separaram a gente, mas a gente já saiu dali com a certeza de que a gente iria tocar o negócio aqui fora. Na época eu dava aula numa escola técnica aqui de Campos. Eu chamei ele para dar alguns depoimentos dele, que tem uma vivência muito, muito legal. Eu dava aula de elétrica. Ele tem uma vivência muito legal, né? Testemunhou coisas pesadas assim de acidente. E a gente foi se estreitando. No que diz respeito ao serviço, o primeiro serviço que a gente fez, como Couto e Caetano, no Porto, foi para Brasil Porte. Foi um desafio muito grande. A gente não sabia orçar muito bem para aquele nível, né? Para aquele nível. E a gente também, a gente vai aprendendo, né? Mas a gente cometeu um gafe. Nós fizemos, eu lembro que a proposta ficou... A gente só fazia a proposta, tipo assim, de R$1.000, R$2.000, que eram serviços pequenos e tal. Aí, de repente, a gente orça uma proposta de R$25.000. Aí, pô, agora olhou na loteria, arrebentamos, né? Pô, deu certo. E nada, lá na época, o Rafael Silva, até hoje, um cara sensacional, bem próximo ali, deu essa oportunidade a gente fazer o revestimento térmico das tubulações. Nós fizemos um serviço que foi excelente, mas o saldo ficou negativo. Foi 25 mil de faturamento, mas foi um pouco mais caro, porque a gente não prestou atenção na oscilação do mercado na época e o material ficou mais caro, a gente tinha que fornecer o material. Mas a experiência foi grande, foi o primeiro serviço e desde então nós nunca saímos de lá. Abriu portas. Né? Nunca saímos de lá, entregamos, né? Não ficamos naquele negócio, vai dar prejuízo, não, vamos entregar esse negócio aí. E deu certo. Então foi uma migração assim natural. Ali a gente tem uma relação muito boa, né? Pessoas ali abraçam a gente, nos ensinaram muito. E no empreendedorismo a gente vê muito isso. Se você começa... as pessoas buscam muito assim, eu quero ser independente. Como assim, cara? Em que planeta você vai ser independente? Em planeta nenhum você vai ser independente, né? A gente sempre depende de alguém, de alguma coisa, no bom sentido. Ser dependente é bom, interdependente é muito bom. Você poder saber que você pode contar com alguém, esse alguém pode contar com você, e isso é fundamental para uma relação saudável. No que diz respeito, tanto faz se é sua família, tanto faz se é no negócio, a gente sempre procurou isso. Nossa característica como Couto Caetano sempre foi se relacionar com as pessoas. E no início até nos trabalhos, era de fato só o Couto, Luciano Couto e o Caetano, o Leandro Caetano. Era só a gente. Era só a gente. O primeiro serviço mesmo da Couto Caetano Desafio foi um que Sérgio Celso, depois tem a história de Sérgio Celso que é legal, depois numa oportunidade lembrar a gente conta. Mas ele ligou para mim num dia à tarde, não lembro, um dia da semana, falou assim: Luciano, eu tô com um pepinão para resolver. Teve um incêndio naquele prédio Platinum, na parte de informática dele, de câmeras ali, e ninguém queria pegar o serviço, porque era um serviço assim
E esse Sérgio me apresentou um cara que hoje, assim, às vezes o Leandro conversa, rapaz, a gente tem que passar mais tempo com o Rui Grêmio, porque o Rui Grêmio ele sabe muito de gestão, sabe muito de administração, ele sabe de lidar com as coisas e tal. Aí poucas pessoas sabem, gostam de trabalhar com ele, porque é um cara direito. Como a gente é direito, a gente gostou daquilo, que ninguém ia passar por trás se não fosse por incompetência nossa. Aí nós fomos pegar o serviço era para durar 15 dias. Leandro é um cabrunco trabalhando. Eu estava dando aula, Leandro virou à noite lá. O serviço ficou pronto em 2 dias, um serviço de 15 dias lá. Conseguiu tirar tudo, reviu, passou o cabo. O seu Rui na época se impressionou e tal, e começou a dar outras oportunidades pra gente, né? Então começou assim, mas era nós dois. Nesse dia do Platinum, eu não fui à noite. Ficou o Leandro e o Wagner, a gente começou a contratar algumas pessoas, mas começou a gente assim, ele pegando mais, porque eu trabalhava muito na escola, ficava o dia inteiro na escola, entrava 7 horas, saía 7 da noite, 8 da noite, era diretor lá. Mas o começo era nós dois, depois foi aumentando a demanda, né? A gente foi avançando. Agora, então nisso tinha mais esse fator complicativo, né? Que você não estava 100% isso dedicado ao negócio, vamos dizer assim. Mas isso nunca foi empecilho, né? Daniel, quando a gente abriu a empresa, a gente tinha um contrato no Shopping Boulevard que eu tinha acabado de ganhar. Só que eu não entendia muito de subestação, não. Quem entendia é Leandro. Eu cheguei para Leandro e falei assim, Leandro, o contrato é R$1.400. Dá pra gente rachar aqui, 700 para cada um. E aí, vão? Tipo um cachê. Tipo um cachê, né? Eu tinha o seu Hamilton lá do Boulevard, gente finíssima. Hamilton, Catrine, abraço para eles aí. Leandro também lá, superintendente. Mas assim, a gente foi, cara, para lá. E era a única renda certa, porque nesse período eu pedi conta. Isso que eu queria saber, entender quanto que ele saiu da... Eu ganhava bem. Para campus eu ganhava bem, eu ganhava R$4.000 nessa escola técnica. Pô, em uma escola, R$4.000 é um baita salário. Para campus era um salário muito particular. Bom. Em 2013, 2014, era um salário muito bom. Mas você ganhava também como diretor, né? Professor e diretor. Juntava os dois, dava 4.500, 4. Para escola particular isso é muito bom. Aí eu ganhava por hora lá. Aí o Leandro também tinha um salário bom, ele também pediu conta. A gente só tinha fixo R$700. Meu aluguel era 650. Meu aluguel era 650. Leandro pagava aluguel de 500. E a família? Faz o que nisso? Então, isso é outro fator assim, fundamental, porque eu chamei Dani, conversei, Dani, eu vou... Antes de pedir conta, eu conversei com Dani. Falei assim, acreditei no negócio, o Leandro acreditou, e aí? Você sabe que você vai ter que botar comida dentro de casa, se faltar. Ela, não, Luciano, pode. Ela tinha um cartão lá com limite, não sei de que. A gente comprou um monte de coisa, ferramos o cartão dela no período lá, depois teve que resgatar tudo. Mas, assim, ela acreditou. E muito, legal. As contas de casa, tirando o aluguel, eram pagas por Dani. Comida eu consegui, era um serviço ou outro e tal. Então, nós ficamos... praticamente ali um ano, o primeiro ano, dependendo muito mesmo dessa fé das pessoas que estavam com a gente, entendeu? Então isso foi fundamental, mas o fixo era R$700. Eu saí de 4.500 para R$700, tendo... Na verdade aumentou a despesa, porque agora eu tinha que ir nos clientes, então gastava mais combustível, ferramenta, equipamento, às vezes tinha que comprar material, e foi uma loucura, mas foi fundamental, cara, fundamental. O Leandro é a mesma história. É melhor até um dia você conversar com ele, porque ele tem uma história bem legal. Leandro é mais tímido, né? Você vê que é um casamento mesmo, os opostos se atraem. Cara, é tímido, Leandro? Aí, o Fred sabe. Quando ele contar a gente conversou sexta-feira, né? Fluiu, né? 3-4 horas. Acho que ele nem deixou o Luciano falar. Eu só fiquei na Heineken quietinho enquanto vocês podem. Eu queria ouvir Foi tipo vocês. Um podcast, né? Vocês fizeram um podcast, né? Então, Leandro, já foi o convite. Mas foi assim, fundamental mesmo, gente. Aí quando a gente estava pensando em falar assim, rapaz, a gente vai ter que voltar pro mercado, que apertou muito. Tava 1 ano já nesse sufoco. Aí... eu recebi uma proposta de uma empresa chamada Elf. Sei qual. Para trabalhar embarcado. Na época era 3.200, ou seja, já me ajudava muito, 15 dias. Eu poderia ainda dar um gás na empresa aqui, que eu não ia voltar mais para a escola. Já tinham pego lá a minha vaga lá.
E o Leandro recebeu também uma proposta para ser supervisor de uma contratada da Enel aqui em Campos. Ele rejeitou, a gente sentou, e aí? Eu falei, cara, eu acredito tanto nisso, aí ele também não vou aceitar não. E nenhum dos dois aceitaram. Um mês depois, fechamos um contrato com a Santa Casa, que foi o contrato que jogou a gente de vida mesmo. Pô, eu não conhecia essa história toda, tá não. vendo? Até você que já é foda, próximo. foi foda mesmo. Ô, Luciano, então, peraí. Eu fico pensando no pessoal que vê isso de fora. Como que lida? É doido, é louco e tal. Até na escola, quando você pediu conta, imagina que o pessoal ficou tipo assim. Foi. Como assim? Agora, esse detalhe aí de nas vésperas vocês receberem essa proposta e recusarem, ali acho que foi o boom, né? Porque se vocês aceitassem as propostas individuais, talvez não iria sobre acontecer. Empreendedorismo a gente não estaria aqui hoje conversando. Talvez sobre outra coisa, sobre empreendedorismo. E essas histórias são Foi foda, mas tá doido, é muito satisfatório lembrar, saber que a gente ainda tá brigando, estamos na briga, não acabou não. Se você ficar quieto também, você dança. Agora, isso que é legal, que você sempre gosta de parafrasear lá o Flávio Augusto, né? Que estabilidade não existe. Isso aí é uma ilusão que é vendida, né? Porque o pessoal agora deve estar ouvindo. Luciano, então, hoje já chegou no auge. E olha que a gente nem falou da Vale ainda. Não tem jeito de ter estabilidade. A gente nem contou da Vale. Não dá pra ir nesse papo, né? Não, pô, ainda mais no mercado desse que oscila bastante. O que a gente tenta, o Daniel, o Fred, assim, é manter as relações. A gente vai aprendendo que o que permanece é isso. Tem gente vagabunda mesmo, tem gente que quer se aproveitar, mas não é a maioria. Eu tenho muito boas relações com pessoas que me ensinam, eu gosto de aprender, gosto de ouvir, gosto de me relacionar, peço ajuda quando tem que pedir. Também me coloco à disposição, mas eu acho que nisso há estabilidade em relacionamento. Nisso há. Agora, no mercado, não tem. A gente está aí. Quem esperava um vírus, né, surgir, abalar, botar o mundo de joelhos? Não existe estabilidade. Nas relações existem. Podem ser abaladas, mas existem. Você tem pessoas que você vai carregar o resto da vida, estar junto com essa pessoa. Então, isso você tem. Eu pelo menos, eu prezo por manter boas relações nesse sentido. Porque se hoje eu posso estar bem, eu posso estar mal, mas quem está comigo, como você está bem, então de repente você vai ser aquele cara que vai me dar força. Como não sou eu início, eu posso te dar, ou num momento difícil, eu posso te dar uma força. Isso para mim é fundamental, é a maior riqueza que você pode ter para você se manter firme, para você se manter avançando. Muito legal. Vamos dar uma respirada que eu quero daqui a pouco ouvir a história da Vale, porque a da Couto nem Fred conhecia os bastidores. Os detalhes hoje. E eu também achei que conhecia toda a história, mas ele guardou esse capítulo pra cá, no podcast. Tinha que ser hoje, dele contar isso pra gente. E Fred, fala um pouquinho desse período de pandemia que ninguém esperava, né? Você, assim, recém-contratado da Construferro, você já pegou uma bomba, assim, para iniciar. Como que foi isso aí? Na verdade, a pandemia, ela aconteceu em um momento que eu estava no Rio. Então, eu vivi aquilo ali profissionalmente. Foi do museu? Foi, no Museu de Arte do Rio. E meu sonho. A pandemia estourou, eu estava fazendo um mês de empresa. Tinha uma equipe muito grande, o museu, a equipe sob minha coordenação também era uma boa equipe, mas foram para casa imediatamente, home office, ficaram só os coordenadores. Então o museu que tinha 70 pessoas passou a ter ali, todo mundo assustado, né? De contar a história hoje da pandemia é muito simples. Mas o que aconteceu ali? Então, família em Campos, minha esposa médica, pneumologista. E o dia a dia, falando. Ela trabalhava entrando na linha de frente, né? Naquele momento entrando, tendo que entrar. Ainda mais a área dela, né? Já foi assim, direto. Direto. E então, aquele momento que você está ali se ambientando, né? Um mês passa muito rápido. É outro ambiente, o cenário da cultura, outro aspecto de empresa. Foi difícil. Você está querendo conhecer sua equipe, trabalhar mais. Uma novidade que veio para muitos, né? Equipes em home office. E então, como vinha para cá no fim de semana, de repente já não havia mais ônibus, né? Os ônibus foram cortados, aí você tem que buscar uma outra solução para ver a família.
e voltar na segunda-feira e trabalhar. Então, o museu ele era mantido pela Prefeitura do Rio, que já tinha verbas em atraso há muito tempo, independente da pandemia, e isso só piorou esse cenário. E nós também, né, em casa, debatendo a minha continuidade, a esposa na pandemia, meu filho, enfim. Porque você está falando aqui, eu que fiz eu te perguntei, mas eu fiz uma confusão. Quando a pandemia estourou em 2020, você trabalhava no museu. Trabalhava. Foi em março de 2020. Então eu foi trabalhava mais no interessante museu. ainda. Você vai chegar lá porque você já entrou numa nova empresa na pandemia. Rolando a pandemia. Eu entrei no museu, um mês depois estourou a pandemia. Então, um tempo muito curto. Logo Estava com os boatos, então, né? Ele já... Não os boatos. Não, é só fora do país, Só né? fora do país, Mas né? não deu, foi muito rápido. Tudo fechou. Tudo. Entendi. E aquele dia a dia, Luciano, a gente sempre participou das reuniões lá na Firjan, né? Um centro muito pujante, restaurante, tudo fechou. Mas a nossa decisão em família foi continuar. Encarar a pandemia, eu lá, minha esposa aqui. Mas depois a própria prefeitura, com o museu fechado, tomou as medidas dela para redução de custos, para os repasses que ela já não tinha feito não serem nem à frente repassados. Então as equipes foram desfeitas quase todas para trabalhar num quadro mínimo e voltei para campus. Ainda auge de pandemia, né? A gente teve um ano forte. Teve. E recebi um convite de um empresário que tem uma construtora, que a gente já tinha feito um trabalho de consultoria na época do Para Dar Certo. E então já de cara fui para esse dia a dia lá, responsável pelo financeiro. Pandemia. Eu não trabalhei em home office. Isso é legal. Eu não trabalhei em home office. Eis aqui uma pessoa que não conheceu, trabalhou pesado na pandemia, mas não conheceu o home office. Eu trabalhei, para não falar que não trabalhei dia nenhum, somando todo o período, talvez 2, 3 dias em feriado numa quinta, tem a sexta-feira, só. Entendi. Então eu convivi com cenários vazios, com cenários cheios e trabalhando presencialmente, que é muito mais a minha cara, para te falar a verdade. Eu acho que eu teria um pouco de dificuldade com home office. Sério? Sério. Não parece. Na época do Para Dar Certo, a gente tinha o Arquipélago, né, como casa, não sei se vocês conhecem, o Luciano conhece, coworking. Eu conseguia, às vezes, fazer alguma atividade que não era no cliente, em casa, mas espaço curto e à tarde. Meu filho já estava na escola, eu tenho dificuldade. E, então, de manhã eu ia para o Arquipélago. Eu acho até que caiu melhor, claro, né? Não foi uma escolha, as coisas foram caminhando para isso, mas trabalhei a pandemia presencial e depois veio a história da Construferro, que começou em fevereiro. Ou seja, muita coisa aconteceu na sua vida na pandemia, né? Você saiu do público, foi ali para uma outra empresa privada e acabou indo para a Construferro. Continuei na construção civil, né? E aí, agora adquirindo essa experiência, que eu acho muito interessante, um segmento importante, importantíssimo, né? E que também com a pandemia, pelo menos aqui na região, apesar de que a gente também tem visto isso em outras, trouxe um novo aspecto para as famílias, né? Sim. Que é a área da Vale. As pessoas querendo espaço, querendo construir. Agora, até introduzindo o Luciano aqui na conversa, e ele já tinha falado da questão da alta dos preços, e aí, né? Construção civil tá realmente, preços subiram, material, né? Muito caro, realmente. Mas o ramo da construção civil, mesmo no período de pandemia, continuou ali crescendo, né? E você também acabou a Vale se consolidando também durante a pandemia. A pandemia... Deixa eu só um pouquinho mais perto. Pandemia, no que diz respeito à construção civil, ela trouxe uma mudança de cenário muito... Foi o que salvou, acho, o Brasil aí, no que diz respeito a emprego, a PIB, uma série de coisas. Foi muito importante para o país, assim como para outras regiões também. Mas no que diz respeito à Vale, foi, né, ela existe, ela surgiu, o CNPJ da Vale, o CNPJ da Vale foi aberto na pandemia, né? A gente abriu 2 CNPJs na pandemia, né? No caso, um CNPJ de Unif. Nossa empresa em Portugal foi aberta na pandemia. Está registrado, com tudo fechado.
lockdown. Então, assim, a crise, ela mata algumas, mas ela dá vida a outras, né? Dá oportunidade. É onde o dinheiro muda de mão. Então, se você estiver atento, uma expertise, o melhor momento, pode chamar de maluco, para empreender é na crise, não tenha dúvida. Porque as empresas que estão têm grande custo, passam muitas dificuldades para manter isso. A turma que está começando não tem dificuldade, mas ela, tipo assim, ela. Faz sentido. É um pequeno negócio, ela não tem aquele custo de funcionário, ela vai atender na demanda. Todo mundo precisa comer, as pessoas continuam se vestindo, continuam se maquiando. Não é para sair, é para fazer o TikTok. Elas vão continuar movimentando alguma coisa. Então, a crise gera muitas oportunidades. E aquilo que também a gente estava discutindo sobre a parceria. A Valo, ela procura ter bom relacionamento com seus fornecedores. A Construferro é um parceiro nosso, a gente compra com eles. Em nossas obras tem lá, eu falei, Fred, faz os banners aí. Tem o banner da Construferro, é um parceiro. Né? Então eles ajudam a gente ajuda, né? A gente vai se relacionando assim. Isso faz você falou agora há pouco, né, das relações humanas, né? Faz muita diferença para qualquer negócio, principalmente para o negócio que está começando. Agora, você pode falar com propriedade. Dizem que quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo. Isso se aplicou literalmente a você. Mas quais são as diferenças aí? Você que também é empreendedor lá fora, né, em Portugal, você inclusive teve uma experiência de morar lá. É muito diferente? É mais fácil realmente? Quais são os desafios semelhantes e diferentes? Então, Daniel, esse dia eu estava pensando nisso, porque assim, se eu fosse para Portugal no período que eu tentei vender camarão, iria dar certo? Eu acho que não. Acho que não daria certo, como não deu aqui naquele período. Vender roupa lá? Eu acho que não daria certo, porque eu não tinha... O empreendedor, ele dá certo, quando a gente fala que ele dá certo no Brasil, em qualquer lugar, porque ele carrega características, ele respeita princípios que você, aplicando em qualquer lugar do mundo, darão certo. Estados Unidos, Brasil, Índia, vão ter suas dificuldades. Mas o fato de você enfrentar a burocracia brasileira, os desafios brasileiros, corrupção... O sistema... Em Portugal acaba facilitando. Fred morou na Inglaterra, ele sabe como é que na Europa, né, as coisas são um pouco mais... Você acredita, né, que tem uma certa estabilidade, você sabe que aquilo dali mesmo. Então, se o imposto é 23%, é alto. Aqui é 6%, mas não é 6%. Você acha que você paga 6%. Aí quando chega lá, é 23% mesmo. Então você não toma susto. Não tem uma energia aí não existem dissipada por isso. Você acredita no que está acontecendo, no sistema que você conhece ali. E volta. Então, as entrelinhas não existem, né? Então, assim, eu acredito nesse princípio hoje, de que se você empreende no Brasil, você empreende em Portugal, como se você empreende em Portugal, você empreende no Brasil, se você respeita alguns princípios, como organização, você saber o que vai vender, você se planejar para isso, ter domínio daquilo que você faz. É muito difícil você empreender em um ramo que você não domina, que você não entende. É difícil. E dá certo? Dá. Alguns, de repente, conseguem. Eu não consegui, no camarão nem na roupa. E você gostava. Né? E em outras coisas também. Mas, assim, é diferente. Mas eu acho que é mais seguro, é um ambiente mais seguro. Em oportunidades, o Brasil dá um banho. Hoje, entre Brasil, Estados Unidos e Portugal, se fosse para começar um negócio, eu não teria dúvida. Sério? De onde começar. Brasil, não teria dúvida. Mesmo na atual conjuntura? Mercado consumidor absurdo. O negócio é o seguinte... Isso é legal, né? É bom você falar disso. Mesmo na crise, tudo muito caro, o consumo continua existindo. Não mudaria. Então, por que as empresas... Olha para a Bolsa de Valores. Por que as empresas colocam dinheiro no Brasil? Por que ela bate recorde atrás de recorde? Eles estão errados? Eles são malucos? Não são. Eles sabem o que eles estão fazendo. Você aqui tem um mercado consumidor de mais de 200 milhões de pessoas. Vamos pegar Portugal, a gente está falando de 12 milhões. Então ali você já compara, né, a disparidade de mercado consumidor, de como que você dá a oferta do produto, o tipo de produto. Então, e para quem vai começar... Uma coisa que a gente discute muito na Valo é que, por exemplo, eu gosto de um tipo de casa, Leandro gosta de um estilo de projeto, mas a gente discute lá, a casa não é pra gente, é pro cliente.
E no que diz respeito a negócio dar certo no Brasil, é isso. Muitas vezes você quer empreender em algo que você acha que é bom. Mas quando a gente tem que empreender em algo, tudo bem, que a gente domina, mas que alguém vai comprar. A pessoa tem que comprar. Não importa se é funk, tem gente que compra funk. Então, se você não gosta, mas você é um cara da música e quer começar, por que não? Né? Eu nunca iniciaria por isso. Mas estou dando um exemplo assim, claro. assim grande. Então, o DJ vai fazer uma festa, ele vai ter que tocar. Vai ter que tocar. Então você tem que vender aquilo. Então você vai procurar algo que... E o Brasil é muito bom. O Brasil, aquela frase antiga lá e famosa, que o Brasil você planta, dá tudo, e realmente. Né? Do bom ao ruim. E se você tem esse princípio empreendedor, tem muita chance de dar certo isso no Brasil quando você escolhe um produto que alguém quer comprar. Né? E as pessoas estão aí. E fica a dica então, para quem tá desanimado achando que o Brasil já acabou, pelo contrário. Agora, quando você tá falando rapidinho do Fred falou que trabalhou no museu, cara, surgiu uma dúvida que eu não fiz uma pergunta, mas eu tava querendo fazer uma pergunta seguinte. Rapaz, eu vi aqueles filmes do museu, todo mundo falava daquelas histórias de fantasma. Você, nesse período você trabalhou, chegou a ouvir alguma coisa assim? Alguém tinha medo de ficar no museu à noite? Rapaz, eu teria medo do caramba de ficar nesse negócio. Não. Isso que eu tô falando, eu peguei um mês de museu aberto. Tive lá as galerias. Da Quinta, da Boa Vista? Ele é da... Perto ali da Quinta, né? Praça Mauá. Em frente ao Museu do Amanhã. Ah, não sei, sei. É naquele espaço onde tem ali, abriu o aquário, tem a roda gigante também. Naquela região. Ele ali, é próximo do Museu do Amanhã. Mas as galerias, elas têm um horário limite, né, de funcionamento e depois ali segurança o museu todo. Então a gente nem entrava lá depois. Dessa roda gigante do Rio tem uma história também triste pra contar de lá, história traumática. Depois, em outra oportunidade, eu conto. Eu era apaixonado pelo Rio, mas depois desse episódio, dessa roda gigante ali do Rio, que é bem... Então é recente. É recente. Essa história é recentíssima, esse ano, pô. Então, a história é bem triste, mas depois tem trauma. Tem trauma, pô. E eu era apaixonado pelo Rio, mas acabou a ilusão. Fiquei assim, putz... Depois resgata. Depois resgata. Porque o Rio é maravilhoso, né? Você que trabalhou lá pode dizer com propriedade. O Rio continua lindo. Continua. Independente das circunstâncias. Mineirinho mais carioca que eu conheço. Você é mineiro, Fred? Mineiro, nasci em Campo Belo, uma região que vai ali de Belo Horizonte para São Paulo, mas morei 20 e poucos anos em BH. De BH que eu vim para cá. Sou mineiro, sabia não? Não. Tá vendo? Caramba. Olha, altas Já perdi o sotaque? Eu acho que ele não percebeu mais seu sotaque. Não. Conversamos tantas vezes, né? Altas descobertas aqui nesse podcast. Mas você veio para Campos, aquela coisa de próximo do Rio, buscar oportunidade? Ou não? Não, eu vim pro projeto da Isocamp. Eu já sabia, quando eu vim de Londres, que eu teria esse projeto para assumir. Entendeu? E você, assim como o Luciano, tem essa oportunidade de morar fora do país, né? Foram épocas diferentes, mas não, acho que não muda. Essa experiência é muito válida. Eu acho que quem consegue fazer, e o Luciano, quando foi, né, a gente conversou um bocado e eu acho que ele fez certíssimo. Como também imagino que a decisão dele de voltar foi com planos já para cá, e ficou um tempo bom, e a história dele também está lá. Para voltar, para continuar um projeto por lá, só agregou. E você pensa em voltar, Luciano? Se Deus quiser, março. Agora só baixa um pouquinho o microfone, você abaixou a cadeira. É que eu abaixei aqui um cadinho, tava com o ventinho vindo aqui. Deixa eu aumentar esse ar. Se Deus quiser, em março, dentro do planejamento, a gente está orçando 2 projetos lá, um em Matozinhos e um em Algarves. E um desses que der o sinal de ok, o planejamento nosso é para março, que o problema lá é mão de obra. Eu vou ter que levar uns 3, 4 profissionais daqui. Então também, por outro lado, para quem quer sair do Brasil para ter emprego, também lá acha, né? Tem muita questão coisa. De serviço. Tem muita coisa. Esse problema de mão de obra se dá por quê? Os portugueses já têm emprego ou não gostam muito de pegar no pesado? Como é que é? Tem esse fator, né? Nessa questão de mercado de trabalho, eu observei que o brasileiro, ele é muito competente. O brasileiro é muito trabalhador.
Sem dúvida. O pessoal fala assim, o brasileiro é preguiçoso. Como assim alguém que acorda 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, chega em casa 10 da noite é preguiçoso? Tá de sacanagem. Pega um ônibus lotado. Alguém estressado, alguém cansado, alguém que trabalha para ganhar pouco, para não ter retorno na segurança e uma série de coisas. O brasileiro chega em Portugal ganhando ali 650 euros, 700 euros, 800 euros no mercado, no comércio. Chega ganhando isso. Quando ele olha para a Inglaterra, onde Fred ficou, quando ele olha para a França, vê que um Uber ganha 3 mil euros, cara com a moto, entregando lanche, aí ele não perde tempo, porque o brasileiro ele é muito dinâmico, então ele se regulariza um pouco em Portugal e parte para dentro da Europa para ganhar mais. Tem alguns que ficam. Os que ficam geralmente são pessoas que trabalham com informática, que são muito bem-vindos lá, mas o próprio pedreiro que ganha até bem em Portugal, 1.200 euros, 1.500 euros, quando ele vai para a França é 4.500, 5.000 euros. Então, esse setor de serviços é bem valorizado. Bem, porque não tem mão de obra. Então o cara pede o preço, você paga ou fica sem. É basicamente assim. O Fabian, que é um parceiro meu lá que trabalha comigo, ele contou agora que ele tinha feito uma cotação por um salão, não sei se foi um salão de beleza, um consultório de odontologia, alguma coisa desse tipo. Ele atendeu os dois, foi um dos dois da história. Ele deu uma cotação, a mulher falou que estava caro. Ele falou, beleza, mas minha cotação é essa. Ela, não, tá caro, mas eu vou fazer. Mas eu só achei caro. Mas fez, porque não tinha, ela ia ficar sem. E ele não queria fazer o serviço. Ele deu caro porque ele não queria fazer. Mas só que ele tinha a obrigação de mandar uma proposta. Falou, vou mandar uma proposta alta, 2 vezes mais o valor normal. Nossa. Exatamente 2 vezes mais o valor normal. Então realmente é a prova que demanda. E a mulher pagou. Mas é um cara competente, você tem que entregar lá. Se você não entregar lá também, ainda mais nessa área de construção civil, não tem esse negócio de para depois, não, você tem que entregar. Jeitinho brasileiro só no Brasil. Tem contratos, e é contrato no WhatsApp, no e-mail lá, o bicho pega se você não encontrar. Que não deixa de ser uma oportunidade. O Luciano viveu isso, conheceu, voltou, está atuando no ramo. Não que ele não tivesse esse comportamento. A gente vê, até pela história dele, agregou. Que compromisso faz parte da sua história, né? Compromisso com o cliente, compromisso na época com quem devia. Então, mas é bom passar por isso por 1 ano, 2 anos e voltar e ver que funciona. Né? As exigências lá são as mesmas que aqui. Então isso aí fica ali na cabeça do Luciano, da empresa que ele está montando, seguir um comportamento que viu lá na Europa e que funciona. Vai agregando, né? Essa coisa de agregar é importante. E isso faz parte da experiência, né? Agrega demais ali, agrega demais. Agora, essa questão mesmo do imigrante, só para fechar também a questão de ir para lá, é muito importante, Daniel. A gente tem um termozinho que a gente ouve para tudo quanto é lugar, mas parece que eu tinha dificuldade de entender isso. O tal do planejamento. A pessoa precisa levar isso a sério, né? A pessoa precisa se preparar mesmo, ter uma reserva. Lá nem tudo é assim. Se a pessoa quiser ter essa experiência agora, se a pessoa só quer ir para lá para fugir daqui, em qual sentido? Pô, nada que eu faça que dá certo, eu vou para lá. Cara, dá um tempo, vê por que não está dando certo, tenha certeza de se não está dando certo por causa do ambiente ou porque o responsável é você. Até porque não tem jeito de fugir de si mesmo, né? Não tem. Na viagem tem que se levar. Eu tive uma experiência com uma pessoa, uma das pessoas que eu conheci, que foi até primeiro do que eu, que ele só criticava o Brasil. Ele só criticava. E lá era tudo bom. Hoje é inverso. Ele continua morando lá. Mas hoje e as palavras de críticas são para Portugal. Olha. O problema está em quem? Né? E às vezes a pessoa não consegue. Então o planejamento faz toda a diferença. Você tem que ser, sabe, você não vai ter papai e mamãe por perto. Se não tiver gás, você vai ficar com fome. Então tem eu vi muitas pessoas lá passando dificuldade, e às vezes com a passagem de ida. E a gente tem que entender que a gente não está num local que a gente é muito bem-vindo, assim, não porque a gente é brasileiro, mas porque as pessoas que pagam impostos ali, elas querem um retorno. Então, pô, você vai para lá para ficar comendo de graça, para ficar às custas do governo, isso gera o europeu é muito rígido com isso, né? Sim. Aqui rígido. No Brasil a gente é mais de boa, acolhe mais. Com o brasileiro. Você viu a movimentação que foi quando os venezuelanos estavam
estavam vindo. Com o brasileiro de casa. Mas quando alguém vem de fora, da mesma forma que a gente sente um pouco de medo, pô, esses caras estão vindo por quê? Mesma coisa é lá, por mais que você vá com boas intenções. Não tem nada a ver com europeu ser racista, nada a ver. Tem a ver com aquele sistema de patriotismo mesmo, você querer proteger aquilo. Gente nova chegando em casa, né? Você fica... O alerta fica ligado. Preocupado, entendeu? Então fica a dica aí, planejamento. Outra questão é o objetivo, né? Você foi com um objetivo, a pessoa se programar para ir, o objetivo de cada um é único. Alguém pode ir estudar, empreender, ficar um ano, fazer a vida lá. Então é não se perder, né? A experiência vale, mas ter ali um objetivo, uma meta, um tempo. Porque ir contando com a sorte é perigosíssimo. Não, é muito arriscado e muitos pode ser que dê certo, mas é 1 em 1 milhão, né? Tem as histórias, exatamente, tem as histórias de alguns que conseguem se virar, que são bem casca grossa mesmo, já vieram e conseguem se mas virar. Não é uma coisa mas é muito aconselhável. Muito arriscado, se ser deportado é muito ruim, aquilo pode te matar por dentro, né? Se sentir um inútil pro resto da vida, tem uma série de consequências. Mas vale a pena, isso que o Fred falou, sabe? Tem aquela cultura, né, Fred, do pessoal, o americano tem muito essa cultura de tirar aquele sabático, tirar aquele tempo que você, vou para a Europa, vou para uma cultura diferente. O europeu também tem. Ele busca também, geralmente um país... Vários mochileiros. Mais pobre até, né? O europeu gosta muito de fazer isso. Tem um objetivo. O ano sabático também tem esse objetivo. Conhecer a cultura, se conhecer, se desafiar. A gente vê o Warren fazendo preparar, isso, né? Ásia, se preparar para uma vida de trabalho. Isso é real. Vale a pena. A pessoa que tem condições de passar, nem que seja um mês, cara. 1 mês, 2 meses. Não é cultura diferente. Estou falando nem de Europa. Eu acho que vale muito a pena, né? Sim. Vale muito a pena ali para aprender, se desafiar. E esses comportamentos são usados depois. A gente está aqui falando de empreendedorismo, né? Esse desbravar, esse desafio que o empreendedor enfrenta, financeiro, de equipe, de mercado, é o que o Luciano falou. Ele sai, ele vai enfrentar, inclusive, preciso sobreviver, preciso comer, preciso falar uma língua que eu ainda não conheço. Então, agrega no comportamento. E isso do ano sabático é até aquela história que você estava falando, né? A pessoa precisa de estar bem consigo mesmo, né? Porque senão vai pro melhor lugar do planeta e vai estar reclamando, vai estar achando ruim, porque tem gente que tem esse problema e hoje em dia é muito recorrente, né? As pessoas estão muito amarguradas, né? Tem essa questão da ansiedade, depressão que toma conta também da sociedade. Isso prejudica também, né? Porque são pessoas angustiadas, pessoas reclamonas, com problemas demais. Isso impede o crescimento, né? Mas prejudica, sim. Eu vou ser sincero para você. Eu não desejo assim vida difícil, de sofrimento, de pobreza para ninguém. Mas eu não desejo também para ninguém uma vida de um filho. Eu não desejo que nenhum filho tenha sido criado que seus pais passaram a mão na cabeça. Eu acho que os dois são muito ruins e muito prejudicial. Com toda a dificuldade que a gente passou ali na infância, né, a gente tem, como eu falei, são 7 irmãos homens, nenhum envolvido com drogas, nenhum com violência, todos direitos, vidas simples, normais, mas foi muito do que a gente aprendeu ali. Então, a dificuldade financeira, por isso que eu falei, eu não desejo para ninguém, mas moldou muito o nosso caráter. A gente aprendeu a ser grato por aquilo que a gente tinha. Então, se hoje tem ovo, beleza, se não tem, tá bom também, vamos agradecer, porque mamãe contava muito essa história, né? A mãe sempre foi muito assim de linkar, de ser muito ligada à África por causa de missões, né, da Igreja Batista ali. Ela falava, na África o pessoal não come nem isso. Então trazia histórias pra gente. Então a gente comia com alegria mesmo, agradecendo e tal, e vai melhorar, a gente vai avançar. Então isso vai moldando muita gente, pra gente se preparar. E quando você não é grato, eu acho que depressão, essas coisas todas, vem muito disso. Da dificuldade de agradecer, porque a insatisfação vem de muitas vezes você olhar na televisão, você olhar o iPhone, você querer aquilo. E quando você não tem, você muitas vezes se sente um inútil, se sente fora do mercado. Você não agradece pelo Samsung que você tem, ainda que seja pequenininho, mas ele liga, ele tira foto, ele fala com as pessoas. Faz live. Então, assim, isso daí tem afetado muito, né? Não apenas
Brasil, mas a gente tem visto crianças com depressão. Eu acho uma coisa assim. E cometendo como suicídio, assim? né? Cometendo suicídio. Como assim? Minha vida acabou porque eu não tenho seguidor. A gente ouve isso de criança. A tecnologia e a rede social trouxe Ou esse porque aspecto. sofre preconceito Também, dos né? seguidores, né? Um comentário negativo já acaba. Se sente. Quando na minha época, quando me chamavam de cabeção, orelhão, eu já tive tanto apelido, cara. Aquilo, pô, eu gostava. Eu vi um carinho nas pessoas. Então é como você enxerga as coisas. Os tempos mudaram muito, né? E você, assim, os pais, né? Eu não sou pai, não tive essa oportunidade, esse privilégio. Mas eu tenho a ONG lá, a gente trabalha com... Pô, hoje tem mais de 80 crianças. Tem meus sobrinhos. E os pais, cara, eles são, assim, muito importantes mesmo hoje é muito difícil. O Fred está falando aqui, né? Vocês dois trabalham. Eu acredito que vocês têm, pelo filho de vocês, lindo lá, sempre a gente vê. Eles têm atenção, mas o que fez muita diferença na nossa vida é que mamãe... Hoje eu estava contando isso para um amigo. Minha mãe, ela era concursada do IFE. Quando veio o Ricardo, que foi o terceiro filho, ela falou, parei. Vou me dedicar a ser mãe. Não estou falando que todas têm que fazer isso, mas isso fez toda a diferença. Todo dia antes de dormir, quando a gente chegava da escola, depois de almoçar, mamãe chegava, ela contava histórias pra gente. Eu ouvia as histórias de Chapeuzinho Vermelho. Eu não aprendi na TV, aprendi da boca da minha mãe. 3 porquinhos. Eu aprendi isso da boca da minha mãe. Que legal, que legal. Foi de Minas, certamente ouviu essas mesmas histórias da mãe. Porque a cultura mineira é muito assim, família, né? Então, assim, e isso hoje não tem mais. Porque os pais muitas vezes não têm tempo, não é porque eles não querem, não. Não tem tempo para passar com os filhos. E isso afasta. Então, parece que o tempo encurtou, né? 24 horas, hoje não são mais 24 horas. Joga lá na galinha pintadinha, a criança cresce insegura. E nós Netflix. fomos privilegiados, eu acho, né? Galinha pintadinha era da minha época, agora é Netflix. Necessidade de ambos trabalharem, a vontade também, né, de ter uma carreira de ambos se perdeu um pouco nesse aspecto, né? Como equilibrar isso que como equilibrar é muito difícil. Mas você pode falar pra gente como equilibrar, porque eu também não sou pai. Como que você... É difícil. As redes sociais, elas agregam muito, né? Se a gente for falar os nossos negócios, sua área de atuação. Sim. Como isso hoje é importante. Eu estava comentando sobre os produtos da Construferro. Você hoje está ali, se tirar um tempinho no Instagram para ver cada arte, você vai encontrar ali como se fosse um book, um site. É verdade. Além do que você comunica brincando, através de um vídeo, saudando ali por uma data importante. Então tem muito material, né? A gente, como fala de empreendedorismo, temos o Empreendendo na Íntegra, como tem um vasto material aí de gestão, de empreendedorismo, etc. Mas as crianças hoje conhecem muito cedo as redes sociais, o celular, e com esse tempo que é escasso dos pais, né, também é difícil colocar no ponto que a gente chama ideal. A gente sabe qual é o ponto ideal, mas é muito difícil chegar nele. O equilíbrio, né? E os ponto de equilíbrio. Os riscos também que envolvem, e esse é o desafio. E aí na pandemia, né, a gente falava da pandemia, você vê ali que sem aula, as crianças sem aula, e com mais tempo livre para as redes sociais, o desafio ficou maior ainda. Não é fácil. Mas a tecnologia a gente tem que conviver com ela. Sim, agrega muito, ajuda muito. Agrega muito. Mas também tem um ponto negativo. Mas é tudo uma questão de equilíbrio. No fim, sim, é saber balancear bem ali as questões. Até para as próprias crianças, né, nesse período de pandemia, foi muito útil com as aulas e está sendo até hoje. Olha, vamos dar uma parada aqui para Fred poder degustar ali o coffee break aqui. Opa, rapidamente. Mas antes da gente ir para lá, o Fred já está ali, ó, com o brownie dele. Luciano também já está ali. Esse brownie aqui é o brownie Dona Neide, tá bom? Vocês vão poder experimentar. Casadinho? Que legal. O seu sabor de casadinho. Peguei aqui brigadeiro, Luciano, leite ninho. Mas, Luciano, tem aqui também, se você quiser experimentar agora ao vivo, um de café que Daniele Pedra briga por esse aqui. Mas já que ela não está, então você pode também... Entendeu, Dani? Você pode aí... O meu veio justamente o que eu escolheria, casadinho. Então,
Até podem já abrir aí para vocês poderem experimentar aqui ao vivo para ver que o negócio aqui não é fake, não. A comida aqui... Olha, Brownie Dona Neide, você pode encomendar agora, chegando no final de ano, as festas de fim de ano vão começar a bombar, as confraternizações, você pode pedir para sua festa, para o seu evento, Brownie Dona Neide. WhatsApp para encomendas, dúvidas ou informações, 22999439777, repetindo, 22999439777, no Instagram, brownie.donaneide. Olha, o Brownie Dona Neide, ele está espalhado pela cidade, invadiu a cidade, mais de 50 pontos de revenda, tá? Mais de 50, e essa semana chegou em Guarulhos. Eu reclamava muito com o Henrique lá que não tinha na minha terra Guarulhos, mas agora tem também em Guarulhos, tá? E aí, Luciano? Vamos conhecer. Café? Bom, não é? Perdeu, Dani. Aí, ó. Gente, Dani briga por esse café. Ela briga, tá? Mas hoje ela perdeu o Luciano, que inclusive está no lugar dela. Já pegou o brownie dela também. Muito bom. Prova aí, velho. Depois você prova de café. Esse aqui, vou nesse. E esse aí, como é que tá? Maravilha, né? Olha, e siga lá no Instagram. E você também que tem algum bar, restaurante ou qualquer tipo de negócio. Você der metade pra Fred. Aí, ó. Aqui ao vivo, olha. Parceria. Isso que é parceria, gente. Empreendedorismo é parceria. Muito bom. Você que tem qualquer ponto fixo de comércio, até na Concha do Ferro, se quiser revender, pode também. Olha, tem hortifruti revendendo, tem supermercado, vários tipos de negócio estão pegando o brownie. Eu adoro brownie. Porque é um negócio muito bom e muito gostoso e que vale a pena. E o Henrique, cara, ele é um empreendedor nato. Começou na bandejinha vendendo nos lugares e hoje ele treina o pessoal para trabalhar para ele. Tem mais de 5 pessoas aí, pontos de revenda. O cara está bombado aqui na cidade, tá bom? Luciano já comeu, já provou, Fred também. muito bom. Então encomende aí o seu Brownie Dona Neide, tá bom? Só no Instagram e no WhatsApp. Agora eu vou poder comer aqui o meu também, eu mereço. Enquanto isso, solta aí o intervalinho, a gente volta daqui a pouco. Rapaz, gostoso, cara. Faz Post, agência de mídia digital e consultório odontológico doutora Daniele Pedra apresentam Construferro Campos, tradição em aço. pertencente à rede Construferro. A unidade campus dos Goitacazes, localizada na estrada Doutor Lorival Martins Beda, 1741, Loja A, Parque Residencial Santo Antônio, oferece tudo em matéria de ferro e aço para a construção civil: arame farpado, barra, cantoneira, coluna pronta, eletrodo, ferramentas, lambri, metalon, radier, treliça e vergalhão. Contato 22-99604-7483. Construferro Campos, a entrega mais rápida da região. Peça e comprove. Conheça as unidades Construferro São Francisco de Itabapuana e Guarapari, no Espírito Santo, através de nossas redes sociais. Construferro Campos, tradição em aço. Couto e Caetano Engenharia. Somos uma empresa do setor de serviços com um histórico reconhecido de trabalho em campus e região. Um diferencial claro, a Couto Caetano busca de forma eficiente atender a todos os públicos prestando os mais variados serviços. Seja para grandes empresas ou para residências, nossa equipe de profissionais qualificados possui ampla experiência na prestação de serviços. Instalações elétricas, instalação e manutenção de ar-condicionado, ventilador de teto e chuveiro, pinturas, reformas e construções são alguns exemplos dos serviços que prestamos. De pequenos reparos a grandes obras, você pode contar conosco. Contato 22-99879-3955. Couto e Caetano Engenharia, faz com quem entende e resolve. Vamos falar um pouco do empreendimento hoje. Pois é, pessoal, voltamos. Eu tô aqui, ó, meu de brigadeiro maravilhoso.
E geralmente os nossos convidados eles ganham um kit da Neide. Hoje são 2. Luciano já adivinhou, já começou a dividir o pão. Depois eles vão dividir a lembrança também. Luciano, você falou que brownie é bom com sorvete, mas essa casquinha de brownie que ele manda é boa com café mesmo. De manhã, casquinha de brownie, com um cafezinho de manhã cedo. Tem melhor não. Vamos falar agora, a gente está no bloco ainda dos anunciantes, mas hoje eu vou deixar o Luciano falar da Vale Construtora, porque o cara tá aqui, então eu fico até, né? Degustando aqui no salgado. Luciano, fala pra gente dessa questão desse novo projeto do governo, Casa Verde e Amarela, e fala também pra gente dessa questão aí do pessoal da segurança que tá aí com financiamento. Explica melhor isso pra gente. Então, a construção, como a gente falou, o fone aqui, construção, como a gente falou, ela está em alta, né, no país. Muitas pessoas querendo realizar o sonho da casa própria, adquirir o seu imóvel, adquirir sua casa. E sempre é um desafio, né? Costumo falar que quem compra uma casa não está comprando a Coca-Cola, então vai ser um pouco mais de sacrifício, você vai ter que acreditar naquilo mesmo. Mas hoje o governo está disponibilizando várias modalidades para quem quer conseguir a sua casa própria, uma casa até 240 mil, que é no Casa Verde e Amarelo, o antigo programa Minha Casa Minha Vida. Hoje você pode ter um financiamento de até 80%, mas a sua entrada não fica tão pesada, porque além de poder usar o fundo de garantia, o governo disponibiliza ali até R$26 mil de desconto. Dependendo do fundo de garantia que você tem, você não paga nada. Como eu estou vendendo agora a casa para uma pessoa que ela tem só o fundo de garantia dela total cobre a aquisição dessa casa. Então existem muitas formas. Na Vale a gente parcela, a pessoa que de repente não tem a entrada toda, a gente parcela. Nós temos um prazo de entrega muito bom após a assinatura do contrato e liberação da prefeitura. Uma casa de 1 quarto, 2 quartos, sem suíte, por exemplo, de 3 a 4 meses. E assim, muitas vantagens. Basta entrar em contato aí que a gente consegue fazer uma simulação assim, sem custo, gratuita. A gente já simula para a pessoa de forma gratuita, para ela saber quanto que vai ser a entrada dela, onde ela quer morar. E hoje, com a Casa Verde e Amarela, você pode morar em qualquer lugar da cidade. Basta escolher o bairro, a gente identifica o terreno e ali a gente faz o financiamento em 100%. Então não precisa ser afastado, ou quem quer morar afastado não precisa ser no centro, você vai escolher onde quer morar. Sobre esse programa da segurança pública, é uma revolução, né? Vai iniciar agora dia 3 de novembro, já foi sancionado há 40 dias, né, praticamente. Dia 3 de novembro é o Habite Seguro. É um programa voltado do governo, um programa social do governo direcionado aos profissionais de segurança pública, guarda municipal, polícia federal, militar, bombeiros, agentes penitenciários, pessoal da civil, não importa. Se você é ligado à segurança pública, você tem direito a um imóvel, se for o primeiro imóvel, você tem direito a um imóvel financiado em 100%. É isso mesmo, você não vai ter que dar entrada nenhuma não. 100%? 100%. O cara só tem que escolher. Ele só tem que ser um profissional de segurança pública, ganhar até R$7 mil, né? E escolher onde ele quer morar e a casa. A casa não vai poder ultrapassar o valor de R$300 mil, casa e terreno. Não pode ultrapassar isso. Mas ele não tem que fazer nada. Ou seja, se esse profissional hoje, ele mora, ou essa profissional, mora de aluguel e está querendo comprar casa, e o entrave sempre foi a questão da entrada, porque o profissional de segurança pública ele não tem fundo de garantia. Ele não tem essas coisas, né? Estabilidade do emprego, então não tem essas coisas. Aí pegava muito, porque ficava muito alto, tem que levantar 60 mil para dar a entrada de uma casa. Era mais difícil. 40 mil é bem mais difícil. Hoje não, através do Fundo de Segurança Federal, o Ministério de Segurança Federal, eles entraram no acordo e vão financiar essa entrada. Essa entrada vai ser financiada, facilitada, por isso que eles vão pegar 100%. Os 20% quem vai cobrir é justamente o Ministério lá de Segurança Pública. Então, hoje, se você é bombeiro, policial, agente penitenciário, guarda municipal, não importa, quer sua casa financiada e não tem entrada, pode ligar para a Valo, a gente tem um projeto legal para você, a gente só vai apontar onde que vai ser a construção, onde que é o terreno, onde você deseja morar, e a gente vai conseguir fazer esse financiamento. Dá para casa ficar pronta esse ano ainda?
Esse ano talvez não, por conta da Caixa Econômica, que tem que assinar. E como vai começar dia 3 de novembro, um processo de assinatura na Caixa hoje muito rápido é 1 mês. Então, mas a gente... para além desse projeto, uma outra pessoa que quiser sair de aluguel e tal, dá para iniciar 22 já? Não dá. Praticamente. Se a gente assina um contrato agora, dia 3 sai a resolução, a gente assina na semana, no próprio dia 3, dia 4, dia 5. No mais tardar em março, essa pessoa está morando na casa. Já iniciou Se for ano uma casa novo. de 2 quartos sem suíte, que é a casa mais rápida que a gente faz, né? Casa de 1 quarto até 2 quartos sem suíte. Que é a casa ali de 46 metros quadrados, 47. A gente consegue fazer muito rápido. E nesse caso tem a vantagem que não depende do parcelamento da entrada para a casa ser dada mais um pouco à frente. Porque a obra se faz com esse dinheiro mesmo. Documentação, essas questões todas. Tem a isenção ainda, né? O profissional. Com a Vale tem uma outra vantagem. O governo ele dá R$26 mil lá de subsídio. Só que em documentação, quem comprou a casa sabe, quem vai comprar fique sabendo. Você vai gastar uns 9 a 10 mil reais em documentação, cartório, taxa de caixa, de seguro, de não sei o que. Vai dar uns 9 mil reais por baixo. Estou falando de uma casa básica, né? Na Vale, você comprando com a gente, você não paga isso. Então você vai ter pode ter os 26 mil e ainda mais 9 mil, 10 mil desse desconto. A Vale assume essa responsabilidade. Então Só vantagem. Só chegar. E podem conhecer nossas obras, podem visitar as obras. A gente Bacana. Isso aí. Só ir no Instagram, @Vale Construtora. Isso. Siga lá, tem o link lá na bio, vai poder ir no WhatsApp. E você vai no Instagram conhecer também, tem várias fotos. E legal poder conhecer uma obra também, né? A pessoa se sente ali próximo de quem está entregando, porque a casa é um sonho, né? Então tem que ter muita responsabilidade. E Fred já aí trouxe anotou bastante coisa aqui pra gente. Fala aí das novidades aí da Construferro. São alguns detalhes. E a Construferro, a rede Construferro, né, onde eu estou, tem 3 lojas. Muito importante. Construferro Campos, Construferro São Francisco e Construferro Guarapari. Na verdade é uma empresa familiar e já vivem o aço há mais de 30 anos. Tradição em aço. Tradição em aço, com certeza. E isso vem do pai para os filhos, e os irmãos de Júnior, inclusive, também têm lojas ligadas ao aço e materiais de construção. E eu acho que isso é uma das grandes vantagens, esse tempo de percurso, esse entendimento de mercado, esse entendimento quanto aos grandes fornecedores, já passaram por várias etapas da economia, diversas, é difícil a gente contar. Então, isso é realmente a tradição em aço. Nós estamos fazendo na loja de Campos uma ampliação para oferecer ali um espaço mais agradável, com mais conforto, poder receber o cliente de uma forma que ele possa, com tranquilidade, fazer suas compras, conversar sobre o material, trocar uma ideia. Luciano já conhece o espaço e a gente espera também você lá. Fica aqui o convite. Aceito. Um prazer. E São Francisco, um mercado que também já está há alguns anos, e Guarapari o mais recente. Guarapari tem pouco mais de um ano, mas um mercado também interessante, acontecendo também como aqui. Esse desejo da casa própria, de morar em uma casa, sair do apartamento. O Guarapari ainda tem bastante construção de prédios. Aqui em Campos está mais na parte de casas. São Francisco também tem seus loteamentos, então o momento é muito bom. Nós temos a entrega própria. Eu acho que a entrega mais rápida da região. A entrega mais rápida da região. Fazemos isso colocando como prioridade dessa forma e viemos, né, conseguindo fazer assim. Claro que a gente sempre, em todas as etapas de um negócio, a gente consegue melhorar. Mas a gente preza muito por isso até a gente comunica bastante sobre a questão das entregas. E Luciano, a gente não usa nem só cliente, é um parceiro. As notícias que ele traz são ótimas notícias também para nós. E então eu vejo, acho que o Luciano também vê assim, em todos os padrões de construção, esse desejo aumentou muito. Ainda
que o material tenha subido tanto, principalmente o aço. E atendemos bastante as serralherias, temos toda a linha para serralherias, as construtoras locais, cerâmica, que temos lá, bastante cerâmica na região, principalmente Campos. E o legal é que tem a loja também para atender o cliente final, né? Sim, temos esse atendimento no balcão. O que a gente está fazendo em Campos, a gente pretende também deixar o espaço mais agradável possível nas outras 2 lojas. E a gente vê também na cidade, né, algumas mudanças, alguns prédios comerciais sendo construídos, alguma reforma. A gente vive agora um momento que as pessoas, depois de um ano, de um verão que ficaram tão presas, né, pela pandemia, vai ser um verão que vai surgir essa vontade de... É o verão do retorno. De voltar, de ter férias, de frequentar suas casas de praia, que é uma característica de todas essas 3 regiões onde a gente tem loja. Então a gente também está com essa expectativa de reformas, melhorar o seu ambiente, ampliar. E a gente está à disposição por isso. Também, né, a gente vê, Luciano abriu a empresa na pandemia, abriu o CNPJ. E eu vejo que a gente está num caminho bom também na Construferro, porque eu cheguei ali no final de janeiro, início de fevereiro, e a gente conseguiu contratar mais pessoas. Então é aquele indicador que a gente está sempre lendo, buscando boas informações para a região, para o estado, para o país. E se isso está acontecendo, é um bom sinal. Maravilha. Vamos falar agora um pouquinho que o Fred está cobrando aí do Empreendendo na Íntegra. Esse projeto aí que tem como pai Luciano Couto, então ele vai contar. Mas o Empreendendo na Íntegra, ele não nasceu com esse nome, né? Pelo menos ali ele foi desenhado com outro nome, foi se adaptando e até virar Empreendendo na Íntegra, que o primeiro, né, já se encerrou. Não teve ainda a cerimônia oficial, mas vai ter ainda. Vai ter. Com certeza. Pedindo ajuda a Fred para eles. Então, aí... Vamos organizar. Já fica aqui no ar o pedido, ao vivo. Mas certamente abriu portas aí para termos outras edições desse projeto que ajudou tanto, né, os novos empreendedores. Esse projeto ele surgiu ali no próprio conselho da Firjan. A gente tem uma turma ali bem atuante, como a gente está até conversando hoje, que a gente continua se falando, todo mundo. E a gente tinha um desejo de contribuir com o ambiente de negócio da nossa cidade, né, em fortalecer as pessoas que estavam iniciando. Na época a gente pensava em ir nas escolas, empreendendo na Íntegra, ia ser algo assim. A gente ia para as escolas, já tinha falado com o diretor do CEJOPA na época, do patrocínio, e um dos acho que ele era coordenador, era professor e coordenador, Gileno. A gente iria fazer pegar aquela turma de alunos que estavam cursando empreendedorismo na escola, tem esse curso lá no José do Patrocínio, e a gente iria dar palestras, treinamentos, trabalhar ali uns 6 meses, a empresa o grupo que mais se destacasse, a gente ia tentar com eles montar um negócio na área que eles destacaram ali. Só que aí, né, houve algumas mudanças no conselho, a gente foi... essas mudanças afetaram um pouco o planejamento, não só disso, mas de outras coisas. O Fred sabe melhor, trabalhou ali ajudando, a gente tentando somar muito ali com a prefeitura na época e tal. E veio Portugal, veio outras necessidades. Quando retornamos, na verdade, esse Empreenda Campos. A gente, conversando com você, e a gente resolveu adotar isso com empresários que estavam surgindo ou tendo dificuldade no período da crise. Como é que a gente pode criar esse ambiente de troca? A gente não era um curso, um treinamento, né? A gente sempre frisava isso lá, para a pessoa sair com mestrado, com canudo. Não, a gente queria ouvir, compartilhar, colocar esse link. E o que a gente ouve, tem a Gisele aí, né? Gisele, Jéssica, tomaram decisões sérias, e aquilo ali foi fundamental. A Milena, né, se destacou demais. Virou a chave, né? Sim. Milena, surpreendente, Milena. Mas a gente ouve de pessoas que trabalhavam também. A Aline também. A Aline falou que, ela sempre fala que foi bem diferente para ela. O que a gente conversa, alguns não falam muito ali,
Mas teve uma no começo que ela parou, fugiu o nome dela aqui agora, ela foi parando ali no final, mas ela falou, Luciano, eu tô reduzindo por quê? Verônica, porque eu vi que eu não tô pronta, eu preciso... Ajudou na decisão. Na decisão dela, entendeu? Porque cai esse negócio, para empreender tá na moda, tudo que tá na moda é um perigo, você acha que é assim, e não é, tem uma história, entendeu? E empreender tá na moda. Aí o pessoal fala, não, vamos empreender. Cara, você está disposto a quebrar? Está disposto a se levantar, se erguer? Abrir mão de várias coisas. De tempo, de família, chegar para sua mulher... Tirar o mínimo, né, de retirada cachê. Mensal. Ganhar cachê. Ficar sem receber. Ficar sem receber. Algumas vezes. Se for cachê não tá bom, né? Pior quando não tem nada. Às vezes a gente negocia com um cliente que fala que vai pagar você no mês, ele tem problema, você tem que entender aquilo. E às vezes é um valor considerável, mas ele vai levar ali 4 meses para te pagar, ou às vezes mais, quando paga, né? Então assim, tem que estar pronto para essas questões. Mas legal, porque até legal. Nessa decisão de não estar pronto, o projeto ajudou. Aí ela vai focar o quê? Naquilo que ela é boa. Ela pode empreender e se destacar. Ou empreender em outro momento, né? Que tiver mais preparado. E aí vai... Ou vai se preparar para experiência, sim, perfeito. Então, assim, aquela dúvida ela viu, não, peraí, não é assim. A gente viu que foi bem dinâmica. Claro que a gente pensa em fazer outras versões. Agora, conversando com uma experiência, talvez até com esses alunos somando com a gente. Esse ano a gente quer fazer um encerramento, já tem a ideia mesmo da premiação, e para a pessoa e a premiação... Só não vai revelar aqui agora, deixa no suspense. Não posso fazer eu isso. sei. Eu tenho que ter eu ainda não sei. Eu tenho que ter conversa com vocês, assim, mas certamente... eu acho que no coração vocês sabem, né? Certamente vocês sabem. Tanto é que no dia que você foi falar, eu falei, antes de você falar, eu falei. Então, assim, a gente vai preparar, se vocês estiverem de acordo, já tem ideia do prêmio, na verdade eu já tenho até esse o Dani estará lá. E a gente pode fazer. Mas surgiu assim, cara, foi fundamental. Gisa fala muito, cara, das conversas que ela tem com você, Gisele. Gisele é muito fã. Eu não sei se ela chegou gente a boa apresentar demais. A Laura depois. Ela comentou, mas não chegou a apresentar. Mas a gente conversou bastante sobre a situação, né? Da sociedade, do negócio. Pessoas incríveis, né? As duas irmãs. Então foi. E isso é a prova que egoísmo não combina com empreender, porque grandes empreendedores, grandes empresários se dispuseram para poder ajudar, aconselhar, dar consultoria, dar mentoria a novos empreendedores. Ali, Somaram, né? Você dando as dicas de redes sociais. Tinha Fred, gestão, administração, puxa vida. O Douglas no Rio, ele estava até no começo. E Douglas muito participativo. Abraço, Douglas. Luiz falando de investimento. Sim, Luiz, a experiência, claro. A experiência que ele tem. Nós temos o Henrique da Hora, da Tec Campus, que abriu as portas do encerramento. Certamente será lá onde começou. A abertura foi lá. Né? O Henrique. E sem falar de outras pessoas que estavam ali, como o Marquinhos, o Ornes contribuiu muito. Tinha uma galera, né, do grupo nosso ali que contribuiu bastante, assim. Ainda há uma troca, né, de informações, de material. Se mantém vivo, né? Se mantém. Isso é importante. Deixei à vontade ali para estarem participando, mas foi bem dinâmico. E a gente entendeu que foi positivo, porque fez a diferença na vida de algumas pessoas, que certamente refletirá o empreendedor, as decisões que ele toma refletem automaticamente na vida de outras pessoas, concorda? Sim. E, então, pode ser de forma negativa, mas pode ser de forma benéfica. A gente viu que alguns negócios que surgiram, se fortaleceram ali, vão trazer resultados positivos na vida de muitas pessoas. E isso é o que a gente queria. E você falou, até os que participaram dessa edição podem contribuir na outra, já passando ali dicas, aconselhando, mudando de lado, né? Vamos dizer assim. Fora as situações que alguns relatam, né? O aprendizado que gerou, comentam, mas alguns ali podem ter tido visões diferentes, vão caminhar por outro caminho. Sim. Pelo início que esteve no Empreendendo da Íntegra, aqueles que depois não conseguiram acompanhar até o final. Então, eu acho que positivo foi em todos os sentidos. Alguns comportamentos até que o Luciano viveu na pele, ele conseguiu transmitir a questão do comprometimento. A gente fala muito ali do estudar, do se capacitar,
de tomar essa iniciativa, de trocar informações. E até falando um pouquinho, a gente falou de Firjan, nós nos conhecemos lá, Luciano, Júnior, outros parceiros, né? Ramon, Felipe, Sinésio, aí falar todos, são muitos. Então, a troca de informações é muito importante, o network, sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre o desenvolvimento local, sobre Porto do Açu. Então, a gente tentou frisar, o Luciano também frisou em algumas reuniões, não trabalhar sozinho. Parcerias nascem. Eu conversei com a Gisele sobre uma parceria na moda e dali. Então, a gente não ficar só naquela visão sobre concorrência e pensar como que eu posso aprender, como que eu posso agregar, Você como pode nascer Você falou uma em concorrência, vocês chegaram a ver o comercial da Líder de Natal? Uma das versões? É um comercial onde ela cita todas as concorrentes. Muito legal, de forma indireta. Depois assista, muito interessante. E Legal. isso você falou. É. E até nisso é da marketing, da publicidade e mostra essa visão. Então, assim, são muitos aspectos, né? O propósito, acredito, do Luciano foi troca de informações, mas foi trazer a experiência de alguns que já caminharam, já acertaram. A gente fala sobre inovação, né? E fala sobre errar, e eu até coloquei um material lá. E sempre me marcou a inovação falando, erre rápido. Não é não ter coragem de tentar, ou às vezes vai dar errado. Erre, reconheça, mude a trajetória. E O ambiente ajuda muito até para errar, né, Fred? Imagine a gente cometendo algumas falhas dentro de casa, num ambiente seguro, e você vai ser corrigido. A mãe vai lá, o pai vai lá, tá errado, não faz isso não. É diferente. Então, esse ambiente é um ambiente que você pode cometer os erros, que a gente vai estar ali justamente para isso, porque a gente erra até hoje. Isso. Né? A gente tem alguém para recorrer. E a gente falou muito de educação financeira. Sim. Todo o aspecto de finanças na empresa, mas mostrando, começa pela nossa educação, nosso controle pessoal, porque quem tiver com descontrole no lado pessoal dificilmente vai levar uma organização para a empresa. Então, acho que foi super válido. E você já está pronto para o próximo, para colaborar. Tô pronto. Isso é legal. Eu já respondi para ele. Tô pronto. Não, porque ele falando, a gente percebe essa imagem do gostar de ajudar, de o outro aspecto, Luciano, que eu acho que acaba acontecendo, né? A gente acaba se preparando mais, a gente acaba lendo mais, a gente tá ali junto com os participantes. Quando você ensina, você aprende, né? Com certeza, é o melhor método. Agora até assim pro novo, né? Pro novo que a gente provavelmente vai lançar ano que vem, eu quero fazer isso junto mesmo, né? A gente vê o que teve de falhas ali, o que a gente pode melhorar, quais temas a gente vai trabalhar, porque eu pensei uma coisa, mas a gente sentiu que tinha uma outra necessidade. Então sim, esse foi o piloto, né? Então a gente vai ajustando e fazer a grade e tal. Datas certas, locais certos, palestrantes certos. Eu acho que foi bem dinâmico. Mas assim, dá pra gente avançar muito bem, né? Então, e já fica o convite aí. Inclusive, a página no Instagram continua, @empreendendo na íntegra. Vamos fazer uma reativação da página também, voltar com as lives, porque aquelas lives iniciais também foram muito boas. Muito boas. Aquelas lives foram top, estão lá, né? Estão salvos, inclusive. Eu acho assim, uma até que eu esqueci de falar, cara, assim, no começo, a Rafa, ela tá lá em Portugal. Beijo, Rafa. Mas ela como que ela foi fundamental, assim, ela trouxe muitos bons relatos. E até ela tá lá trabalhando para alguém, mas ela como uma empreendedora. Ela tá sozinha no país, né, sozinha, trabalhando pra caramba, começando a iniciar um negócio, vai ser bacana. Então, é isso. Então siga lá, @empreendendo na íntegra. Vamos ativar e voltar com as lives lá, porque aquelas lives no início lá, o pessoal estava gostando muito e foram altos papos muito bons. Uma troca de experiência muito interessante. Conseguiu achar aí, ô? Não deu certo, não? Então é isso, olha, nosso tempo já infelizmente está estourando. Dá nem para mais umazinho? Pode falar, dá tempo. Tá estourando, mas não estourou ainda não. Essa história eu tenho que falar porque a gente está falando de empreendedorismo e no início. E teve algumas pessoas que me marcaram muito. Posso falar aqui do Paulino. O Paulino é um cara que
que quando a gente estava ali começando na Couto Caetano, lá no Porto do Açu, chegamos eu e o Leandro para ele falou assim, Luciano, eu acho que a demanda de vocês pode ser por isso daqui. Então, deu dicas muito precisas para a gente começar a se desenvolver, né? Tem várias pessoas que somaram com a gente, Kleber, né? Kleber ajuda muito o pessoal, né? Ele ensina muito, abre muitas portas pra gente. Mas a história, assim, que foi o start para tipo assim, partir para dentro e você vê quando você coloca, o Fred colocou, quando você coloca um objetivo na sua mente, e não é aquela mágica não, né? Tem gente que fala assim, não, bota um objetivo na cabeça que você vai chegar lá. Não é mágica não, é trabalho pra caramba, você tem que ter paciência. Disciplina. Você quer chegar no Rio, mas você tem que ter carro, combustível, tem que ter um bocado de coisa. Então o objetivo tá claro, mas tem que ter algumas coisas mais. E eu lembro, rapaz, que em 2007, mais ou menos, 2006, 2007, eu estava construindo, eu não sei a data certa, o ano certo, mas eu estava construindo aquele flat, que é... Construindo não, estava trabalhando na parte elétrica, terceirizado por uma empresa lá, construindo, e aquele prédio estava em construção, aquele flat que é 28 de março com beira-valão, do lado daquele posto BR, o flat que tem ali, do lado do posto BR, né? 28 de março com beira-valão. São 10 apartamentos por andar ali, né? E ali, a gente trabalhando e tal, tava fazendo um serviço lá, tranquilo na minha, de boa. Tranquilo como grilo, como disse Paulinho. Elétrico, eu adoro elétrico, e trabalhando ali como funcionário normal. Trabalhava de vigilante à noite e durante o dia eu fazia isso. Rapaz, de repente chega Sérgio Celso, a primeira vez que eu vi ele, eu só ouvia falar, não sabia quem era, sabia que era um cara que trabalhava com instalações, era muito fera assim, trabalhava, aquele prédio ali, se eu não me engano, era de Geraldo Pinho, se eu não me engano foi o projeto dele. Via Parque ali que chama, não? Via Parque. Aí ele chegou, viu um serviço lá e falou assim, mas quem que fez isso daqui? Aí eu falei, poxa vida, a primeira vez que o cara chega na obra já vai no meu já vai dar pensamento negativo. Tinha uns 5 eletricistas, tanto eletricista, ele olha logo o meu, todo assim, eu falei, mas vamos lá. Vou encarar. Nunca tive medo de nada. Aí, tava trabalhando, Aí eu fui lá, olha, foi eu que fiz e tal. Ele, rapaz, quero te elogiar. Que serviço bem feito. Que qualidade. Eu, sério? Rapaz, eu gostei tanto que eu quero que você cuide dessa claraboia aqui. Faz essa instalação que eu preciso dela. Era umas 10 horas da manhã. Que eu preciso dela 1 hora, 2 horas, eu tenho que estar com ela liberada para o pessoal concretar. Falei, não, deixa comigo. Nisso, meu chefe, ele viu. Aí eu, todo cheio, né? Falei, caraca, tirei onda. O homem, o cara da obra me elogiou. Aí meu chefe veio, não sei se ele não gostou, se ele ficou com ciúme e tal. Ele falou, não, você não vai fazer aquilo lá não, cara. Você tem que terminar o que você começou a fazer. E querendo ou não, ele era meu chefe, tinha que obedecer a ele. Dilema. Obedece o dono que contratou meu chefe, e aí, o que você faz, né? Aí eu fui obedecer o cara que me contratou. Acabou o almoço, 2 horas da tarde, seu Sérgio bate lá. Ele bateu lá e falou assim, Luciano, não, eu não tinha visto ele no prédio, eu estava mais para trás botando as tartarugas nas paredes. Seguindo o seu chefe. Seguindo ele. Aí ele chegou lá e falou assim, aqui não tá pronto não? Cadê o Luciano? Aí me chamou. Quando ele chegou, rapaz, isso daqui não tá pronto não? O que eu falei com você, cara? Eu fui do céu ao inferno de um elogio assim do cara. A um esporro do cacete. A um esporro da... E assim, em 3 horas, né? Em 3, 4 horas. Assim. Do céu ao inferno muito rapidamente. E ali eu poderia fazer o seguinte, eu poderia ou chegar para ele e colocar a culpa, né? Mas aquilo que a gente estava conversando, você assumir a responsabilidade decisões. É muito importante. Eu cheguei para ele e falei assim, olha, ele perguntou, por que você não fez? Ele, seu Sérgio, eu vacilei, mas eu vou fazer isso agora. Aí eu fiz aquilo. Rapaz, aquilo dali para mim foi uma lição tão grande que enquanto eu estava fazendo, eu falei, pá, um dia eu vou sentar na mesa com esse cara. Um dia a gente vai sentar para negociar. E fiquei com isso na cabeça. Falei, eu gostei, esse cara é homem. Ele elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que criticar. Porque o que é certo, errado é errado. Eu gosto disso, eu quero ser igual a esse cara aí. Rapaz, passado alguns anos, isso foi 2007, né? Em 2015 meu telefone toca. Não, 2014 meu telefone toca. Ele fala assim, ô
eu gostaria de falar com não sei quem, com Luciano Couto. Eu falei assim, não, Luciano, tá. Rapaz, aqui é Sérgio Celso, eu queria chamar você aqui pra gente conversar sobre uma instalação de um gerador. Rapaz, quando eu entro na sala dele, sento com ele, eu falo assim, aí eu contei a história pra ele. Falei, seu Sérgio, sou muito grato ao senhor por tudo que você me fez, contei a história, foi emocionante. Então, assim, você não desistiu, Luciano hoje com baitas histórias pra gente. Sentada com Tá ele, doido. E não buscou uma desculpa na hora de explicar pra ele. Não, Podia falar, resolveu. meu chefe é culpa dele. E se fizer assim, você perdeu o emprego também, que você mandou ele embora. Ia dar ruim. Resolveu bem. É, muito. Tá bom, obrigado aí. Olha, eu que agradeço. Um podcast muito especial. A gente podia ficar aqui mais tempo. O Anderson Moraes já chegou com a turma dele, na hora da gente. Mas bota rapidinho, só um intervalo, que é rapidinho da lida que eu falei. Olha só que legal, que puta sacada. Já é Natal e para celebrar as diferenças, a líder juntou pela primeira vez a Marisa, a Luísa, o Renner com a sua caçula, as pernambucanas, as americanas. Já é Natal e para celebrar as diferenças, a líder juntou pela primeira vez a Marisa, a Luísa, o Renner com a sua caçula, as pernambucanas, as americanas lá da Rua do Riachuelo. Afinal, todo mundo aqui tem você em comum. E já é tempo de lembrar o que nos une, não o que nos separa. Importante é um Natal feliz e ponto. Você vê, citou várias. Eu achei muito top esse comercial. Não tinha visto. Uma sacada incrível, né? Na legenda eles falam ali, celebrar a concorrência. Muito interessante. Vamos aqui ao nosso brinde. Muito obrigado aí. Mais sucesso, saúde pra gente aí. Que vocês continuem bons empreendedores e seguindo aí com muito sucesso na Constru Ferro, na Couto Caetano, na Vale. Gostaria de agradecer, porque aqui Constru Ferro, Couto Caetano e Vale são parceiros aqui do Danis Podcast desde o início. Acredito no nosso projeto, confio. E é isso. Muito bom estar com vocês no podcast na véspera do meu aniversário. Então, podcast maravilha. especial, fechando o mês com chave de ouro. Um beijo, Dani. Beijo. Na próxima queremos também você aqui. Fred, valeu mesmo. Obrigado. Obrigado. Luciano, até a próxima, já de casa. E agora fica aí com o programa de Anderson Moraes. Um abraço, tchau. Um abraço. Faz Post, agência de mídia digital e consultório odontológico doutora Daniele Pedra apresentam Constru Ferro Campus, tradição em aço. pertencente à rede Constru Ferro. A unidade campus dos Goitacazes, localizada na estrada Doutor Dorival Martins Beda, 1741, Loja A, Parque Residencial Santo Antônio, oferece tudo em matéria de ferro e aço para a construção civil. Arame farpado, barra, cantoneira, coluna pronta, eletrodo, ferramentas, lambri, metalon, radier, treliça e vergalhão. Contato 22 996047483. Constru Ferro Campus, a entrega mais rápida da região. Peça e comprove. Conheça as unidades Constru Ferro São Francisco de Itabapuana e Guarapari, no Espírito Santo, através de nossas redes sociais. Constru Ferro Campus, tradição em aço. Couto Caetano Engenharia. Somos uma empresa do setor de serviços com um histórico reconhecido de trabalho em campus e região. Um diferencial claro, a Couto Caetano busca de forma eficiente atender a todos os públicos prestando os mais variados serviços. Seja para grandes empresas ou para residências, nossa equipe de profissionais qualificados possui ampla experiência na prestação de serviços. Instalações elétricas, instalação e manutenção de ar-condicionado, ventilador de teto e chuveiro, pinturas, reformas e construções são alguns exemplos dos serviços que prestamos. De pequenos reparos a grandes obras, você pode contar conosco. Contato 22 99879 3955. Couto Caetano Engenharia, faz com quem entende e resolve.